nós registamos aquilo que seria o mais importante, dentro de uma análise, para implementar, porque quem conhece a realidade do mercado são vocês, portanto, vocês é que, melhor que ninguém, nos pode trazer a informação daquilo que são as necessidades dos clientes e nós procuramos implementar nestes módulos aquilo que são as funções ou as necessidades, ou responder às necessidades desses mesmos clientes. E vamos então arrancar com o módulo de gestão de lotes. Okay? Este módulo nós designamos e vamos comunicar ao mercado como gestão de lotes e vai estar, quer em termos de comunicação, quer em termos de tabela de preços, questões comerciais, etc. Portanto, vai ser designado de gestão de lotes, mas nós vamos perceber ao longo desta formação que não é uma mera gestão de lotes. Okay? Pode aqui receber um outro tipo de potencial para outras áreas. Muito bem, o que é que nós vamos permitir? Gerir lotes com sugestões, datas de validade, rastreabilidade e um sem número de funcionalidades que permitam não só responder àquela necessidade daqueles clientes que nós, dando uma vista de olho, percepcionamos, ok, olha, são as empresas de distribuição alimentar que precisam dos lotes, não só. Ok, nós vamos ver até onde é que nós podemos chegar. Então, nada melhor do que arrancar para a aplicação. Okay? Como é que se configura? Quem depois eu dizer no final a questão da versão beta, vocês assim já ficam com uma noção de como é que poderão testar. Está bem? Então, aqui nas tabelas, vamos começar pela gestão de lotes. Não precisam de ativar nenhuma configuração em sistema nem nada, basta dirigir-se aqui à tabela de artigos e opção tipo de lote. No tipo de lote, e repare, nós temos aqui tipo de lote e tipo de número de série. Portanto, não se designa aqui de gestão de lotes. O que nós quisemos aqui, estamos todos sintonizados na mesma linguagem, é que quisemos criar aqui uma característica aos produtos, ou vamos criar características afetas ao produto, ou propriedades, como lhe quisermos designar, afetas ao produto e que podem ter datas de validade e o mesmo código, o mesmo lote, vamos chamar assim, pode-se repetir, não é? Porque uma das características dos lotes é que se podem repetir. Eu posso comprar o mesmo lote hoje a um fornecedor que já comprei anteriormente e vender a clientes diferentes o mesmo lote. Esta é uma característica. E nós separamos os tipos de número de série porque aqui dizemos o tipo de número de série já tem uma característica diferente. É a característica de impedir que se registre o mesmo código para duas vezes, não é? Do mesmo equipamento, naturalmente, está bem? Senão podíamos ter tudo no mesmo ícone, não é? E não, quisemos separar para dizer assim, ok, aqui tipos de lote eu sei que tem que ter determinada característica, aqui tem outra característica diferente. Então vamos arrancar com o tipo de lote e desde logo pode-se perceber que podemos ter mais do que um tipo de lote dentro de portas. Ou seja, uma organização pode ter um tipo de lote alimentar, vamos aqui abrir, ok? E pode ter outro, por exemplo, para o pescado, que tem outras características, e pode ter algo, por exemplo, fruta, e ainda pode ter um tipo de lote que não é lote, não lhe vamos chamar lote, que lhe vamos chamar, por exemplo, gavetas. Já lá vamos explicar isso. Então, se eu quiser criar um tipo de lote, vou clicar aqui em novo, e vou designar uma descrição. Vou dizer, é o lote para os produtos alimentares. Ok? E a seguir vamos indicar que o tipo de controle que eu quero fazer, de validação, é feito só à entrada, só à saída ou à entrada e à saída. Se eu disser que é entrada e saída, então ele vai-me obrigar a indicar o lote quer na entrada, quer na saída. Entenda-se aqui, entrada e saída não é só compras e vendas. E nós vamos ver mais à frente, quando estivermos a falar de fichas de produção, por exemplo, não é? Onde eu produzir também é dar entrada, não é? E também é dar saída. Saída dos componentes, entrada do produto fabricado. Isto é apenas um exemplo de quando se fala em entradas e saídas, não é só compras e vendas, é tudo o que movimenta a entrada e saída, seja por um documento de estoque, de fabrico, ou um documento de compra e venda. No caso e na área alimentar da distribuição, normalmente trabalha-se com entrada e saída, distribuição alimentar e outros que são obrigados por lei, mas outras áreas pode acontecer em que o cliente queira registar o lote ou só seja obrigado a indicar o lote, por exemplo, na compra. Não é? E há uns que, não sendo obrigados a lançar propriamente dita, como recebem do fornecedor, querem registar. Por exemplo, um supermercado não consegue registar e indicar o lote na venda. Como vocês sabem, quando vão ao supermercado, vamos à caixa e vocês não estão a ver ali a pessoa da caixa a indicar o lote, não é? Lê o código barras do artigo, que não tem nada de lote. Mas o lote está escrito na embalagem, seja do leite, da água, o que quer que seja.
mas não temos, o caixa não tem qualquer capacidade de estar a registrar o lote. Então, nesse caso, o responsável do supermercado pode pretender indicar o lote apenas na entrada para saber a quem é que comprou. Porque imagina que alguém se desloca ao estabelecimento e diz: este aqui, o leite, por exemplo, está estragado. Tem que confiar que ele comprou ali, porque no talão não vai dizer que não tem lá o leite que ele vendeu, não é? Porque não indicou o lote, não é? Mas está lá que indicou, comprou lá o leite. Ok. A pessoa confia e olha para a garrafa e vê o lote escrito. Então vai pesquisar se efetivamente ele comprou aquele lote a algum fornecedor e a que fornecedor foi, etc, etc. E daí a necessidade de indicar-se apenas na entrada. E na saída não é indicado qualquer lote. Na saída é para aquele cliente que só quer indicar na saída porque é obrigado, sei lá, um talho, não é? Ele não teve tempo de indicar na compra, também devia fazer, mas não teve. Mas vai fazer distribuição a um cliente que o obriga, um cliente de distribuição, uma empresa que o obriga a indicar o lote. Ele vai só indicar o lote na saída. Pronto. Estou a dar este exemplo, portanto, alguém que só precisa indicar na saída, alguém que só precisa indicar na entrada. Entrada assim. Claro que se, e agora, primeira questão, a aplicação gera estoque dos lotes? Sim. E controla. Ok? Depois depende se permitimos vender a negativo ou não. Isso já é outra configuração. Está bem? Configuração geral do estoque, se permite vender a negativo daquele armazém ou de forma geral, etc. Se permitir, ele vende a negativo também nos lotes, não é? Se não, não vende, controla. Mas esse controle só pode ser feito se tivermos aqui entrada e saída. Se tivermos só saída ou só entrada, o gestão de estoque do lote perde-se, não é? Mantém a gestão de estoque do artigo. Sei sempre quantas caixas de leite estou a comprar e a vender. Mas se só der entrada do lote e não der saída, ali a quantidade de lote vai-se perder. Portanto, fica ao critério de cada um como é que quer controlar esse mesmo lote. A seguir, pede data de expiração. Data de expiração é data de validade. Ok? Eu vou dizer que sim, quero que controle a data de validade, seja à entrada e à saída, dependendo do que estiver aqui selecionado. E, por fim, pede data de produção. O que é a data de produção? É aquela data em que eu produzi aquele artigo, não é? Em que alguém me obriga a colocar isso na etiqueta. Por exemplo, vamos ver aqui, puxando um bocadinho atrás, reparem esta etiqueta. Qual é o produto, qual é a data de validade e qual é a data de fabrico. Por exemplo, estou a embalar baguetes, não é? Sanduíches, queijo, pão e fiambre, e agora vou ter que colocar uma etiqueta a dizer que foi hoje que eu os produzi. Portanto, tem a data de fabrico e tem a data de validade, tá? Para se colocar isto. Por fim, mais dois campos que queria aqui salvar. A sugestão de movimentos. O que é a sugestão de movimentos? É, caso eu pretenda que a aplicação me sugira o que tenho que movimentar, em que critério, ou sob que critério é que a aplicação me vai ajudar a selecionar os meus lotes. E então temos 4 opções. As duas primeiras têm a ver com a data de movimentação de estoque. As duas últimas têm a ver com a data de validade. Então, há quem dê preferência que quando eu quiser, olha, sugira-me quais os lotes que eu tenho que vender, baseado, por exemplo, no FIF, First In, First Out. O primeiro que entrou, quero que seja o primeiro que sai. Ou LIF, Last In, First Out. O último que entrou é o primeiro que sai. Isto é uma sugestão baseada na data de estoque. Mas há de existir outros utilizadores, outras organizações que privilegiem não a data de estoque, mas sim a data de expiração, a data de validade. E então aqui eu quero que seja expedido, sugere-me aqueles cuja data de validade, não é, seja a que vai expirar mais cedo ou a que vai expirar mais tarde. E aqui FEF é First Expire, é o First Out. Portanto, primeiro que expirar é o primeiro que sai. Ou o último, Last Expire, é o primeiro que sai. Tá? Perdão. O último que expirar é o primeiro a sair. Estes dois têm a ver com datas de validade. Se calhar, eu diria que estes seriam mais importantes, não é? Portanto, imaginem que eu quero fazer uma distribuição e vai para o estrangeiro e vai de barco, demora 20 dias, ou lá que é. Eu quero, se calhar, exportar, quero que a aplicação me sugira aquele que tem uma maior durabilidade, digo eu, na maior parte dos casos. Não sei se será sempre assim, mas adiante. Portanto, e tem então aqui as 4 opções. Portanto, não nos limitamos aqui à questão das duas por estoque, mas abrangemos aqui também a questão dos lotes com, da data de validade. Okay? Por fim, também, dias mínimos da expiração. Portanto, aqui, e fazer aqui um parênteses,
só preencho os campos aquilo que necessitar. Eu posso só chegar aqui e fazer lote, entrada e saída e mais nada, e o resto não quero saber. Está bem? Dou aqui um nome e não quero nem sugestões, nem datas de validade, nem dias de período, nem nada. Só quero daqui. Portanto, podemos estar a criar um tipo de lote, a única coisa que me interessa é o nome e se controla a entrada e a saída, o resto não me interessa. Mas, para alguns, cada um, o tipo de cliente que vocês poderão vir a ter, poderão aqui dar importância a cada um destes casos. Um deles é dias mínimos de expiração. Se calhar, para rapidamente identificar como exemplo, verifique, por exemplo, a questão do queijo fresco. Normalmente, o queijo fresco tem um período de validade muito reduzido. Vamos supor que desde a sua produção até a expirar são 6 dias. Eu não quero correr o risco de estar a comprar a um fornecedor um artigo que expira em 6 dias, não é? Normalmente, que expira em 6 dias, e a estar a dar entrada hoje com a data a expirar, por exemplo, depois da manhã. Então, eu vou dizer aqui, quero que me ajude e não quero que dê entrada de artigos cuja data de validade, não é, seja inferior a 5 dias. Ele não me vai deixar, se eu tiver a dar entrada de um queijo fresco e lá do fornecedor vier data de validade domingo, o programa vai dizer, olha, não dá, no mínimo tem que ter 5 dias. E na venda também, uma ajuda a dizer, vais vender isto só tem uma data de validade daqui a 5 dias ou 3 dias, etc. Isto é mais a ver com a compra, não é? E para eu perceber também, ao tirar uma listagem, quais são os artigos que são mais, ou que são mais críticos, por exemplo, não é? Em termos de datas de validade. Portanto, e achamos nós que fomos de encontro às sugestões que os parceiros nos foram indicando nos últimos meses ao construir estes vários critérios, ok? Mas não é suficiente. Reparem, eu há pouco disse, vamos olhar aqui para a etiqueta novamente, por favor, e existem aqui mais campos. O responsável, o selo de inspeção, seja o que for. Onde é que eu vou incluir esta informação? Algumas delas até podia, por exemplo, fornecedor, podia estar na ficha do artigo, não é? Num campo, vou lá buscar. Mas não, eu quero mais do que isso. Não quero estar dependente nem na ficha do artigo, nem na ficha do fornecedor, não. Quero no ato, quero juntamente ao lote ter esta informação. Então, o que é que vocês podem fazer? Temos aqui temos aqui os vários tipos de lote que nós podemos criar e vamos clicar aqui em tabelas extras de lotes, reparem aqui em cima, e vamos adicionar as tabelas que vocês necessitarem, sem limite, que é a vantagem que a gestão comercial tem, é vocês criarem estas tabelas extras em todo o lado, como sabem, não é? Nós podemos criar tabelas extras junto a um documento de compra e dizer, olha, isto vai para a obra X, e ele perguntar qual é a obra, abrir uma listagem das obras, nas vendas, olha, tem a ver com o encarregado de educação e é do educado ou do aluno X e abrir uma listagem dessas entidades. Portanto, nos documentos de compra, nas tabelas de clientes, fornecedores, artigos e agora também juntamente com os lotes. Então, eu podia chegar aqui e indicar uma série de informação. Por exemplo, vamos ver aqui a questão do pescado, não é? Eu, o pescado, quero controlá-lo na entrada e na saída e chega. Alguns não querem fazer mais nada. Mas outros dizem assim, não. Eu quero indexado aqui ao lote que me questione também qual é a zona e o tipo de captura, não é? E o nome científico. O nome científico podia ficar na ficha do artigo, está bem? E desta forma nós podemos chegar aqui, tabelas extras, e vamos criar, damos nome, damos ali o nome, e em baixo vamos criar os vários campos. 1, 2, 3, tudo aquilo que nós quisermos. E na zona de captura, por exemplo, vamos editar, tenho aqui, e depois escrevi aqui as várias respostas, que vocês têm aqui em valores, podem criar as várias respostas, não é? Até podiam fazer mais, podiam dizer, vai procurar todas as entidades, e ao selecionar aqui este campo extra, iam-me abrir uma listagem com as minhas entidades, clientes, fornecedores ou outro tipo de entidades. As famílias, os artigos, querem indexar isto a um outro artigo, querem indexar isto a uma outra família. Só a título informativo, não é? Os campos extras permitem isso tudo. Neste caso, zona de captura, qual é a zona de captura? A outra era... Não está aqui tudo, naturalmente, também, só estou a dar exemplos. O tipo de captura, aquicultura, pesca selvagem, pesca artesanal, ao fio, anzol, etc. Aquilo que é obrigatório indicar-se nas etiquetas do peixe, não é? Quem trabalha com peixe tem que indicar na etiqueta esses métodos de aquicultura local, métodos de captura local, não é? E outra informação. Portanto, que nós podemos ir por aqui abaixo e indicar. E reparem, eu fui criar uma tabela de lotes, mas esta aqui do pescado não quero que fique disponível, nem que chateie quando eu estiver a dar entrada de outro produto, por exemplo, fruta. Então vou aqui, clico aqui para selecionar tipo de lote e vou dizer só ficas indexado ao pescado. Que é para depois eu não ter que estar em todos os tipos de lote que possa utilizar, até que
aparecer, ou visualmente, ou ter que obrigatoriamente indicar esta informação destes lotes, não é? Portanto, e podem fazer isto. Eu, no caso do lote da fruta, podíamos criar um chamado calibre, por exemplo. Ok? Portanto, imaginemos que tenho um lote da fruta, quero controlá-lo de forma diferente dos outros, ok? E vou criar o calibre. E vou dizer, é só para a fruta, não é? E o que é o calibre? O calibre tem aqui as respostas, o M, o L, o S, podia ser para os ovos, por exemplo. Está bem? Podem ser criados aqui calibres. Nós vamos ver que num outro módulo, modo de cores e tamanhos, também podem ser aí criados calibres. Portanto, depois cada um entenderá de fazer da melhor forma, não é? Portanto, e temos aqui os lotes criados. O lote da fruta podia ter outra designação, não é? Podia ter outra informação a nível de dias, podia ser, olha, só controlado na entrada, não controlo na saída, ou seja, dentro de portas, dentro da mesma organização, nós vamos ter o poder dispor de produtos que utilizem um tipo de lote e outros que utilizem um outro tipo de lote. Está bem? Não tem limite, é criar e ir indexar. Num limite, e agora, no limite podíamos ter um tipo de lote por produto. Está bem? Tenho aqui o exemplo gaveta. Por que será isto? Reparem, eu disse que a aplicação vai controlar o estoque do lote também. Portanto, controla já a quantidade, em termos de estoque, mas vai permitir também um controle do lote. Eu saber do lote 1, 2, 3 quantas unidades eu tenho. Não é? Se tiver uma coisa em condições feita, entrada e saída, não é? Então, quer dizer que eu estou a utilizar aqui uma característica, uma propriedade que permite controle de estoque. Não só em si, movimentação, mas o estoque do próprio lote. Então, imaginei aquele vosso cliente assim, eu tenho aqui um estabelecimento, vamos fugir aqui agora um bocadinho da área alimentar. Eu tenho aqui um estabelecimento, uma atividade, uma organização que necessita de gerir estoque. Temos o armazém, ou os armazéns, mas dentro de um armazém eu quero saber onde é que se encontra aquele produto, na gaveta X ou no armário, ou na plataforma, na secção, etc. E controlar estoque mesmo desse local. Tá? Onde é que ele está, quantos é que estão naquele local, por exemplo, não é? De artigos. Então nós podemos criar um tipo de lote chamado gaveta, ok? Depois poder controlar na entrada e na saída, o resto não interessa para nada. Okay? Podíamos ter uma tabela de extras chamada gaveta 1, 2, 3, 4, 5 já pré-definidas, que é para não ter que escrever em texto, portanto ser algo que seja já existente ou que faça parte, como era o calibre, que já lá estava o M, o L e S. Então criar uma chamada gaveta 1, armário 2, secção X, etc. E quando estiver a movimentar, ele vai perguntar qual é a gaveta, qual é a secção ou qual é o armário, para onde vai. E estamos a gerir estoque de espaços dentro do mesmo armazém. Isto é para terem uma ideia de até onde é que podem ir com o lote. É qualquer característica ou propriedade que vocês queiram gerir e pode, de entrada e saída, em termos de movimentação, com a afetação ou assignação do estoque dessa mesma característica. E essa característica pode ser 1001 coisas. Tá? Então vamos ver o exemplo na prática como movimentar artigos do tipo lote. Vamos à tabela de artigos. Reparem que os artigos têm alguns ícones, não é? Contém duas funções, em cima é um, em baixo abre outro. Agora não, agora queremos mesmo a tabela de artigos. Vamos aqui ao artigo e vamos ao artigo, por exemplo, leite. Ok? O que é que eu vou aqui dar indicações no leite? Vou dizer que ele, portanto, onde é que nós vamos afetar? Na ficha do artigo tem aqui tipo de lote. E vamos dizer que ele vai utilizar o lote alimentar, um daqueles que nós criamos. Está bem? Se eu chamar, por exemplo, o 2, que é um robalo, vou dizer que ele usa o tipo de lote pescado. Tá? Já tenho aqui, então, 2 artigos com lotes diferentes. Vamos, então, verificar. Não preciso fazer mais nada. É só isto. É dizer, qual é o tipo de lote? É este. E vamos, então, para uma compra. Ver como é que se movimenta a questão dos lotes. Ok? Portanto, vamos aqui, chamamos o fornecedor. Leite, não é? Vamos aqui ao leite. E agora vamos indicar 3. Enter, 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 enter. E ele pergunta-me o lote. Aqui há uma questão que eu queria deixar já, para não vir a esquecer, é que o pedido de indicação do lote, ou do número de série, vai ser semelhante, em termos desta característica que eu vou agora falar, ou desta condição, é que pode ser solicitado logo no final da linha, ou só no final do documento. Portanto, nós tivemos, na análise que fizemos, com parceiros, com sugestões até de clientes, utilizadores, de outras soluções, que nos disseram que precisava que só me perguntasse os lotes ou os números no final do documento. Eu registro os artigos todos e depois há uma janela a perguntar os lotes, que eu tenho ali um scanner e é sempre ler, 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 ler por aí fora. Outros vão preferir, como é o caso deste exemplo, logo assim que indica o artigo, pergunta logo qual é o lote. Mas vejam, fica à consideração do vosso cliente. Reparem, eu vou indicar lote
muito rapidamente, já volto a fazer este coisa, está bem? Gravo e ele volta-me a perguntar. Eu tenho isto configurado para vos poder mostrar assim, diretamente na base de dados, ou seja, quero na linha e no final do documento para vocês ficarem com uma ideia. Mas no vosso caso, nós vamos configurar isto, não é? Vamos aqui a diversos, documentos, e no documento, seja de compra, de venda, qualquer um, vocês vão aqui indicar que o lote quer que seja definido no final do documento ou linha a linha. Assim que indica o artigo, pergunta logo o lote. Ou quer indicar os produtos todos e só no final indicar o lote. Reparem, fizemos para número de série, pode ser diferente. Ok? Quero logo por linha e por coisa pode ser assim. Tá? Eu não vou gravar. Portanto, fica ao vosso cliente critério, não é? Como é que há de configurar este sistema, se é logo na entrada ou não. Então vamos recapitular. Artigo, 10 unidades. Ok? Pergunta qual é o lote. O que é que eu vou fazer? Vou escrever, não interessa o nome, alfanumérico. Tá? Quantidade 10. Aqui a data vou dizer que é 12. Tá? E vou dizer que são 10. Ok, até aqui, tranquilo, não precisamos fazer mais nada. Se eu quiser validar, antes de avançar, clique em cima da linha e tem em baixo aqui uma opção que é lotes. E ele volta-vos a mostrar, está bem? Também podiam clicar aqui e ele mostrava, vai abrindo, não é? Consoante o que tivermos. Muito bem, então, isto aqui era o normal. Então, vamos fazer novamente. Desculpem. Vamos lançar 10, não é? Qual é o lote? Lote 1, 2, 3, 10, data ali, tal, até porque pode ser Enter. Não queremos fazer mais nada, F10, termina o documento e lança, este era pagamento na hora, lançou a compra. Vamos fazer isto com mais calma. O artigo, portanto 1, quero 10, mas vão ser de lotes diferentes. LT, blá, 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 ver se não acerta em nenhum já existente. Vou buscar aqui a data e reparem, agora aqui na quantidade, eu vou dizer que são 5. E o que é que ele faz? Assim que faço o Enter, e reparem, isto só deve ser, podem trabalhar sempre com Enter, escusa, dispensam aqui o rato, está bem? E ele avança-me e abre-me outra linha, por exemplo, não é? Então aqui, vamos lá, e agora vou lançar 3, Enter, e ele avança-me outra linha, e por aí fora. Vejam a facilidade, primeiro de registro, e depois estar o programa a controlar, a dizer, ainda te falta um para completar os 10, não é? Ainda te falta este, e blá, 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 e blá, 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 e por aí fora. E rapidamente lançam os artigos. Enter, Enter, ou Ctrl, Enter no final, e temos isto lançado. Clicar, quero ver se está tudo direitinho, é isto mesmo que eu quero, portanto, e agora sim, lanço a minha compra. Tá? Vejam a forma como ele lançou, de uma forma simples. Vamos lançar o artigo 2, o robalo, quero 2, este já pede o lote, não é? E ao mesmo tempo vai pedir o quê? Pacífico, pesca selvagem 2. E era o mesmo processo. Se disserem que é só um, não é? Opa. Ok, ele tem que dar direitinho ali o lote para isto. Portanto, e ele lançava e dizia-vos que seria o mesmo. Claro, tem que ser ali. Estava-me a enganar. Não, não podemos lançar dois, só um. Tínhamos que adicionar mais um. Ok, e temos então os artigos lançados em termos de lote. Portanto, lançamos o mesmo artigo com lotes diferentes. Então, vamos fazer agora a venda. Como é que se comporta na venda? Também dependendo do tipo de documento, não é? Que estamos aqui a fazer. Vamos chamar o artigo número 1. Ora, lote, 10 lotes. O que é que nós podemos fazer aqui? Ele só está a pedir neste, só está a pedir mesmo no final do documento. E vou indicar o lote. Portanto, se eu souber lote, listo. Agora a vantagem é que eu já posso chegar aqui e escolher um lote, não é? Tem quantidade suficiente, está aqui 3 a quantidade. Podem configurar aqui isto e dizer que o campo quantidade que é MT, por exemplo. Vamos confirmar. Ok. Ok, 3. E o que é que ele me diz agora? Reparem, a questão foi, se quiser, vamos puxar aqui atrás primeiro, só para vermos o seguinte. 1. Vou vender só um, não é? E agora, ao gravar, ele pergunta qual é o lote. Ok, eu vou buscar aqui um lote, tranquilo, confirmou, gravou, não tem mais nada. Agora vamos dar o exemplo de, eu vou escolher 10, ok? E quando terminar, vou aqui selecionar um que só tem 2, reparem. E ele o que é que faz? Só tem 2 daquele lote, abre-me imediatamente outra caixa, mas é assim, olha, escolhe lá outro lote que daquele só tem 2. Para, vamos procurar aqui outro que só tenha 3, por exemplo. Não chega, ele diz, oh, ainda faltam 5.
Ok? Vamos escolher aqui outro também que só tem, o resto já tem muito lote. Não interessa. Mas podia ser este. Olha, este também só tem 2 e vai abrindo, não vai deixando, não é? Enquanto não indicar, ele diz, olha, tens que indicar outro qualquer e este aqui, o lote também já terminou. Tá? E vamos adiantando, ok? Enquanto eu não indicar a quantidade suficiente, ele não deixa terminar. Mas vimos aqui uma outra vantagem simultânea, que é ele ir logo sugerindo, olha, este só tem 2, escolha o próximo. Tá? E podia ser de outra forma, que é, está aqui as datas que ele me estava a chatear e eu não estava a ligar, que é o seguinte, então vamos ver aqui outro truque, que é, vamos lançar o artigo e dizer assim, quero 20, ok, opa, não quero mais nenhum, só quero este artigo, quero 20 deste aqui, pode ser este, ok, e agora para os outros quero que me sugira, clica em sugerir e ele fez isto. Ou seja, eu antes de indicar, disse assim, quero deste lote, que estou com ele aqui na mão, sei qual é o lote, tenho 2, mas o meu cliente quer 20. Olha, sugere-me os restantes 18, não é? Por critério, por aquele critério que nós identificámos quando estávamos a criar, se era FIF, FEF, LIF, LEF, ok? Baseado nesses 4 critérios, nós agora aqui, a aplicação sugere essa informação, está bem? Até podia ser logo tudo no início. Em vez de eu estar a indicar por exemplo, vamos aqui dizer que são 20. Tá? E dizer à aplicação, olha, sugere-me já, sem fazer nada, vou puxar só para cima um bocadinho, sugere-me os lotes, clico aqui, sugerir, e é ele próprio imediatamente que me diz quais são os lotes que eu devo ir buscar. Tá? E temos aqui a solução para quando eu peço ajuda à aplicação. Vou fazer uma guia de transporte de material para os meus clientes. Para dizer aos meus colaboradores, olha, vamos buscar estes lotes, então peço ajuda ao sistema, indica-me quais são os lotes. E é o que a aplicação me está a fazer, baseado naquele critério que nós identificámos há pouco, de LIF, FIF, etc. Sempre que vamos fazer aqui uma pesquisa, a ordem com que isto aparece aqui tem a ver com o que nós também indicamos. Portanto, se eu quiser ver só, olha, quais são aqueles que eu devo expedir? São estes. Ou aceito a sugestão, que está aqui, ou botão logo, ou vou eu ver primeiro, olha, este aqui tem, este não, baseado no critério que também lá está definido. Portanto, a própria pesquisa já está preparada, não é, para apresentar os dados de acordo com o critério que está definido no artigo. E a venda aqui do outro é a mesma coisa, não é? Portanto, aqui a vender o robalo era a mesma situação de indicar qual é o lote, podemos ir buscar um, e ele preenche logo, que é do Pacífico, se nós não tivéssemos a captura. Se eu chamar outro qualquer, não sei, este na altura não se preencheu, ok? Ele vai buscar todos aqueles, e tem aqui a quantidade, ok, que temos. Senão também podemos fazer sugerir, este não tínhamos lá a indicação, não adianta do Pacífico, ele não sugere nada, não é? Podia ser ao contrário, indicamos logo no início, para ter essa informação. Muito bem, e assim indicamos, quer nas compras, quer nas vendas, o lote, com a respectiva sugestão, portanto, a aplicação a sugerir esta informação, e o que é também importante, crítico para os clientes, não é? Destas soluções, é a rastreabilidade. O estoque do lote, para alguns, também importante, não é? Perceber, mas depois é virmos aqui ao separador stock. Já sabem que a aplicação permite mudar estes campos todos, uns passar para a direita, outros para a esquerda e outros nem sequer aparecerem aqui. Eu coloquei aqui desta forma, pronto, de propósito, para podermos visível, para estar mais simples na vista. Tenho aqui o stock pelo artigo e depois tenho por lotes. Ok? Os lotes aqui, para eu consultar que lotes é que eu tenho, etc. Ok? E agora tenho o botãozinho aqui ao lado direito que é rastreabilidade. Tá? Não sei se... Não percebi. Ok? Quando lança linha... Era o que eu estava a dizer há pouco. Eu disse que não ia ler aqui as questões só no final, mas esta é pertinente. Voltando um bocadinho atrás, só porque pode ter ficado aqui alguma coisa registado. Como eu disse no início, não sei se estava, quando eu faço isto, eu tenho isto registado, conforme disse há pouco, para só pedir no final do documento, neste documento.
Então é quando eu faço F10 para gravar que ele me está a pedir. Lembram-se há pouco que referenciei essa situação. Não é? Portanto, se tivesse, eu agora não sei se este está. Por exemplo, aqui, vamos terminar. Este não interessa aqui. Não sei se é a fatura. Portanto, quando eu indico o artigo, por acaso este não. O que ele faz é, pergunta-me o lote, não é? Ou no final da linha do documento. Depende de como esteja configurado o documento. Podia ter ficado aqui alguma dúvida, porque é que eu estava a fazer mais uma tecla a seguir. Está bem? Muito bem. Há aqui sempre um pormenor, também esqueci de avançar. Se às vezes enganarmos, imaginemos que estamos a fazer um documento que é fatura simplificada. Nunca se esqueçam que podem fazer isto. Estamos a fazer isto, ei, não era assim que eu queria, etc. Não era este documento. Vocês podem mudar de documento que não perde nada do que já está registado. Nunca se esqueçam disso, está bem? Imagina, é uma fatura, não é nada fatura, é uma guia de transporte. Já tem aqui 10 linhas. Tranquilo. Basta chamar aqui o documento e mudá-lo. Ok? E ele muda sem perderem e absorve e assume as novas características do documento que vocês indicaram. Então, voltando à ficha do artigo. Estamos na ficha do artigo a validar os lotes, não é? E deste lado direito temos a opção rastreabilidade. Okay? E a rastreabilidade dele próprio. Por isso, não me pergunta aqui em baixo qual é o artigo, porque estávamos na ficha do artigo, não é? Podia aqui pesquisar, indicar um lote. Que tipo de lote é que eu quero ver? Ok? Este aqui não é importante. De que armazéns? Portanto, fazer aqui, quero ver só os disponíveis, encomendados ou consignados e só para a entidade, cliente ou fornecedor X. Portanto, aqui em baixo podemos logo criar uma série de coisas. Não me coloquem aqui as questões no chat, no final só, porque depois eu não vou conseguir vir atrás, está bem? Não dá, porque depois as pessoas vão escrever boa tarde, bom dia e vai-se perder tudo. Portanto, apontem aí no final, coloquem as questões, está bem? Agradeço a vossa atenção. A não ser que seja algo crítico, como foi há pouco, que podia estar a não explicar bem. Agradeço, é só para não interrompermos, não é? Em termos de sessão. Muito bem, então vamos indicar aqui, trata-se da rastreabilidade, não é? Vamos aqui, por exemplo, quero pesquisar este lote. O que é que aconteceu com ele? Então ele diz, olha, este lote entrou na fatura de compra do fornecedor riscos. Ok, e podem chegar aqui, abrir a fatura e consultá-la, não é? Já agora um pormenor, nós podemos ter isto, por exemplo, num outro monitor, se tiverem 2 monitores, quer o documento ou, se quiserem, em vez do documento, ter a própria rastreabilidade. Portanto, se alguém quiser estar a consultar, muda isto para outro monitor e pode estar aqui a alterar de produto e ele vai atualizando aqui a rastreabilidade. Mas pronto, voltando aqui à questão, F3, por exemplo, já sabem, eu ou coloco aqui o lote, ou que estiver aqui a vê-lo, deixa eu ver o que é que se passa com este lote. F2, e já conhece esta característica, quando se faz F2, coloca logo ali o valor, porque dei um toque em cima, não é? Isto em qualquer local, em qualquer relatório ou listagem. E porquê que nós estamos a dizer isto? Qualquer relatório ou listagem? Porque o que nós quisermos fazer aqui na rastreabilidade é dar o potencial que vocês já têm em todas as listagens de relatórios, para poderem fazer tudo, não é? Construir uma nova listagem, criar um campo dinâmico aqui dentro, acrescentar mais um campo que não exista, que vá multiplicar esta quantidade por aquela, acrescentar uma data especial, olha, acrescenta um dia, mais um dia à data X, ok? Vocês criarem aqui um campo com essa informação, porque vocês têm aqui, as expressões podem conter até variáveis, por ser absinto, seja o que for, está bem? Campos dinâmicos, gerir, abrir listagem, abrir em Excel, criar várias vistas, ou seja, a rastreabilidade é uma listagem com tudo o que tem do potencial em termos de personalização e configuração, está bem? E aqui podemos estar a pesquisar todos os lotes que comprei ao fornecedor riscos. Ok, vamos lá ver tudo o que eu comprei ao fornecedor riscos. F3 e remove então esse filtro. Agora, se quisermos ver de todos os artigos, vamos a relatórios e temos aqui relatórios stock, rastreabilidade de lotes. E aqui a listagem é a mesma, para que o utilizador não esteja a ver coisas diferentes, não é? Não tenha, é uma listagem diferente. Não, é a mesma. Só que esta, em vez de ser lançada a partir da própria ficha, está num relatório para vermos o stock existente de todos os artigos, de todos os lotes, de todas as datas de validade, etc. E fazermos aqui filtros. Não é? Aqui sim, ele até já me perguntava se eu quisesse consultar um artigo. A partir daqui também posso fazer, não é? Se não, posso
ir fazendo aqui os tais filtros. Olha, comprei ao fornecedor X, vendi ao cliente Y, por aí fora. Tá? E assim temos as 3 áreas mais importantes na gestão de lotes, que é a criação em si do artigo com o respectivo estoque de rastreabilidade, a indicação das compras e a indicação das vendas. E esta é a opção da gestão de lotes. Lembrando então que aqui nós estivemos a dar exemplo de artigos que facilmente são percepcionados como necessitarem da gestão de lotes, mas voltando aqui à questão da gaveta, tendo o lote de fruta calibre, pedindo o calibre na hora, etc. Tá? Portanto, esta é a gestão de lote em si. Não sei se aqui houve alguma situação, não é dúvidas, sugestões agora que eu vos queria pedir, é se houve alguma coisa que possa estar aqui a faltar, não é, neste módulo, antes de avançarmos para o módulo de números de série. Depois, no final, em termos de sugestões, ou como é que se faz isto, aquilo, no final tudo, então tiramos essas dúvidas, está bem? Haja aqui alguma situação que esteja aqui a chamar a atenção mais pertinente, que possa ter passado. Ok? Okay? Os lotes são geridos, são geridos por armazém, naturalmente, não é? Muito bem. Então, vamos avançar, relembrando áreas de negócio potenciais para os lotes. Empresas de distribuição alimentar, talhos e peixarias, essencialmente na distribuição, mas também na compra, não é? Montante e ajustante em determinadas situações. Empresas de congelados, lojas de animais, lojas de produtos dietéticos e biológicos. Portanto, tudo isto precisa de lotes. Okay? Os supermercados na compra também eu devia indicar. A panificação, e daqui a pouco vamos ver a panificação com a produção, não é? Produtos alimentares. Panificação aqui entenda-se, por exemplo, fabrico de bolos, pastéis, padaria, etc. Empresas de material de construção. O que é isso, empresas de material de construção? Imagina que eu queria um lote de azulejos, não é? Por exemplo. E então qual é a necessidade? Eu quando vou comprar, sei lá, tenho uma empresa de construção, vou ali à empresa que vende esse material de construção, não é? Ou até, já sou em particular, chego ali e compro telhas ou produto azulejo. E é importante lá indicar qual é o lote. Para quê? Porque da próxima vez que eu vá necessitar daqueles azulejos, eu possa dizer qual é o lote daquele azulejo. Não é? Porque às vezes são muito semelhantes e eu não sei qual é. Então é importante ter uma característica, uma propriedade que possa identificar esse artigo, não é? De forma mais pormenorizada, mais assertiva. E então muitas dessas empresas utilizam o sistema de lote. E aqui o nome pode ser lote, gama, tipo, o que vocês quiserem, porque como vimos, é todo ele personalizado. Quando nós estamos a falar de tipo de lote, para percebermos que podem ou não adicionar uma data de validade, podem ou não sugerir o tipo de movimentação, podem ou não ter uma data de produção, etc. Ou, no limite, só quero uma pergunta, é qual é o lote 123, XPTO, para indexar aos azulejos, ao material de construção, etc. Está bem? Perdão. Depois temos aquela questão dos armazéns que eu falei, dar entrada dentro do mesmo armazém para a gaveta X, não é? Portanto, está a dar entrada, já sabemos que é no armazém 1, não é? Mas depois dentro do armazém 1, ainda poder indicar um espaço físico, não é? Aí dentro. Depois temos as parafarmácias, também, com essa necessidade dos lotes, datas de validade, e material de apoio médico, onde também é necessário a indicação de lote em alguns casos, está bem? Em alguns casos, em muitos desses casos. Eu diria isso. Ok, muito bem. Então, a gestão de lotes. Passemos para a gestão de números de série, que em termos de configuração é relativamente semelhante ao que acabamos de ver. Vamos então lançar. Aliás, até está aqui, não é? Tipos de número de série. Ok? Vamos ver aqui e dar a indicação série máquina. Telemóvel é como quisermos. É novo. Dá-nos aqui, vamos gerir números de série. Epá, mas números de série e material hospitalar. Não, só para as lentes de contacto. Lentes de contacto. Depois vamos criar outra que é numa série para material ortopédico. Porque já quero que solicite 2 códigos. O que é isto, 2 códigos? É número de série, sei lá, e número, por exemplo, vamos selecionar isto,
número mecanográfico, ou número de aplicador, não sei o quê, do fitofarmacêutico. Não sei. O fitofarmacêutico pode-se fazer de outra forma, com uma tabela adicional. Se quiserem colocar aqui, no artigo, não é o número do aplicador que vai aparecer no artigo, não é? Também podiam fazer. Mas podia ser outra informação qualquer que vocês necessitem. E como é que ele é controlado? Só na entrada? Só na saída? Entrada e saída? Portanto, e temos as 3 opções, um pouco à semelhança dos lotes, mas aqui não tendo datas de validade, nem nada, não é? Quero datas de validade. Então vamos criar como a tipificação como lote e não como número de série. E podem criar quantos pretenderem, não é? Porque isto não tem limite. 1, 2, N, por aí fora. Então eu tenho um chamado número de série para as máquinas todas que eu tenho em stock, mas podia ser um para o material informático, tem determinadas características, e outro para material eletrodoméstico, não é? Com outra informação. No caso dos telemóveis, vamos personalizar número de série, e-mail e número de telefone no cartão, não é? Portanto, podíamos utilizar até 3 identificadores. Mas eu queria uma informação adicional. O segundo cartão, por exemplo, se for um Dual SIM. Ou algo diferente, especial para afetar. Como é que nós temos? Tabelas extras de números de série. Portanto, tabelas extras de lotes. E estas são diferentes. Tabelas extras de números de série. Por exemplo, quando estávamos a falar, alguns parceiros nos estavam a sugerir algumas coisas destes módulos. Disseram, dá muito jeito quando estou a registar. Agora também puxando a brasa para nós. A entrada de software XD indicar o número da licença afeta um código qualquer. Então, tabela extra, clico, editar a licença, cliquei uma chamada licença, não tem valores já disponíveis, não é diferente de ter aqui já respostas do calibre ou do tipo de agricultura, portanto, é um campo extra que eu não quero respostas, é na hora eu escrevo o texto que eu quiser. E outras informações, o número da espingarda, o número de série da espingarda, associado a uma outra associação. Imaginem, estou a dar entrada, estou a vender isto a um cliente, este artigo, e quero que me ligue a uma outra entidade, a Associação Desportiva XPTO. Então eu posso criar aqui um campo extra chamado entidades, e nas entidades ir buscar essas associações desportivas e estar a fazer uma ligação. Lembra-se que as tabelas extras permitem isso. Houve uma formação há 15 dias sobre isso. Vai ficar disponível também um vídeo só falar de tabelas extras e campos extras para permitir o aumento do horizonte de potenciais clientes. Aqui também podemos utilizar essa mesma informação. E aquela questão de só está ligado à série máquina. Tá? Para poderem afetar este campo extra, não aqui ao telemóvel, mas apenas a este. Muito bem. Na ficha do artigo, vamos indicar, como vimos há pouco, por exemplo, dos leite, também vemos aqui tipo de número de série máquina. Portanto, não esquecendo aquela questão, quando é que eu quero que seja solicitado, lembrem-se, tá bem? Quando é que eu quero que seja solicitada a indicação, por documento ou por linha, tá? No caso, número de série. E pode ser na compra, eu quero que indique só no final, na venda quero que indique linha a linha, quero que indique sempre linha a linha, a maior parte vai ser linha a linha, assim que indica o artigo, indica logo o número de série, mas pode haver clientes que não, querem só no final do documento, então temos para todos os interesses e necessidades, não é, dessa situação. Portanto, aqui não é preciso fazer mais nada, então vamos ver, a nível de movimentação, o que é que acontece, não é? Um pouco semelhante aos lotes, como seria de prever, em termos de movimentação. Portanto, ora, o artigo é o primeiro logo, pode ser este, 2, ok? Qual é o número de série? Blá, 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 e tive a sorte de ele não assumir. Agora vamos chamar outra vez, e vamos lá ver se ele... 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ele aqui, neste aqui, vai validar... Não era neste, porque era... Não pus lá aquilo. Falta-me dizer uma... Era de números diferentes, mas eu já explico. Faz mal. Vamos aqui indicar 5. Assim já vos explico desta forma. Imagina, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avança. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ele não deixa, ficou ali vermelho, para dizer, atenção, que ele, portanto, para além de validar ali nas linhas, também vai validar aqui, ainda não estar lançado nas linhas, ok? Portanto, eu aqui consigo mudar e faço isto para fazer. Porque é que eu tenho que clicar ali? Porque uma das situações que podiam pensar-se é assim, ele está a fazer esta validação aqui, vai tornar esta operação morosa. Não. Meus colegas conseguiram desenvolver aqui um mecanismo permite que esta pesquisa, esta validação seja instantânea
Mas se ele detectar que é igual, pronto, fazemos aqui um Enter, não é? Damos ali um toque para, depois de indicarmos corretamente, e avançamos para o próximo, está bem? Mas a validação é instantânea, não temos de ter outras preocupações, ok? Se quisermos ver número de série, avaliamos novamente assim, para ver se ficou tudo lançado corretamente, tá? Recapitulando aqui, eu vou só para aqui novamente, porque me esqueci de um pormenor importantíssimo, que era isto. Série máquina. Quando é que nós permitimos que o número de série seja aplicado? O mesmo número. Tem aqui, global. Se não estando selecionado, o que é que ele vai fazer? Ele vai validar se o número de série existe neste tipo de equipamento, nos equipamentos ligados a esta descrição, a este tipo de número de série. E dentro do mesmo equipamento. Ou seja, eu posso ter o código 12345 de um computador e ele repetir-se na televisão 12345. São equipamentos diferentes, são de fornecedores diferentes, portanto, é natural que às vezes possa, dentro de portas, por uma grande coincidência, ter um código, um número de série que é semelhante a outro, mas em equipamentos diferentes. Tranquilo? É isto que ele está a fazer. Ele analisa por equipamento, se não fizerem mais nada, assim como está esta configuração. Tá? Portanto, mas se o mesmo número, 1, 2, 3, 4, 5, aparecer em computadores, no mesmo tipo de computadores, ele aí já não vai deixar movimentar duas vezes, não é? A não ser que seja uma devolução, nota de crédito, etc. Se eu quiser que essa validação seja feita globalmente, então aqui faço global. Por exemplo, vamos aqui aos telemóveis. Telemóvel, e-mail. Eu quero que o e-mail seja validado independentemente do equipamento. É todos, ok? Então, independentemente do equipamento, ele vai validar. Pronto, segundo a informação das empresas que trabalham com telemóveis, o e-mail não se repete. Então, para não correr riscos, vamos validar para que ele não se repita em nenhum equipamento. Não sei que seja fabricado ali num espaço alternativo, uma coisa qualquer, aí num país qualquer especial. Muito bem. Então, e que seja alternativo. Portanto, e aí não há nada a fazer, não é? Mas à partida os e-mails não se repetem. E esta opção aqui, quando dizemos global, é para validar globalmente. Portanto, por default, os números de série, normais, tirando esta questão do e-mail, podem acontecer de repetir em equipamentos diferentes. Portanto, não se ativa aqui. Ele valida no próprio equipamento, esse número. Tá? Então, voltando aqui à entrada, quando estamos a lançar isto, imaginemos, 10. Qual é a vantagem de fazer isto? É agora eu com um scanner, tal. Opa, esqueci-me ali. Com um scanner a fazer, e tendo cuidado de não acertar com tantas combinações no mesmo, não é? É poder fazer isto. É pegar num scanner e ler, sem, porque o próprio scanner faz o enter. Vejam a facilidade de lançar. Agora, se fazem isto quando termina a linha, ou se fazem isto só quando termina o documento, imagina, primeiro passou aqui os artigos todos, tal. E agora a seguir é que vai pedir. Tranquilo, não havia qualquer problema nesse sentido, está bem? Por exemplo, se eu consigo mostrar aqui, artigo Sony, não é? Página 2. Este documento ele já está. Mas se não, ele o que é que ia pedir? Ia pedir no final e abria-me, vamos supor que é aqui o telemóvel, acho que é este, e no final abria e conseguia ver dos dois artigos, não é? Do que era o telemóvel, o e-mail, o número de telefone, vamos ver se não acertamos, e o número de telefone. Eu conseguia validar no ecrã qual deles é que ia fazer. Eu não sei se este, por default, deixa eu ver se eu consigo alterar, se ele me volta aqui a pedir. Portanto, era assim que ele aparecia. Reparem, viram novamente, mudei de documento, que está a perguntar no final, e então ele mostrava-me Sony e os telemóveis. Portanto, se quiserem que apareça só no final, tem esta apresentação. Não é mesmo? Ele não se perde, não é? Porque são artigos diferentes, mas ele consegue identificar. Portanto, isto depende da forma como tem o documento configurado. Querem que solicite linha a linha, ele solicita. Se for final do documento, podem fazê-lo. A mesma coisa nas vendas. Vamos então à venda. Ok. Vamos aqui indicar. Agora imaginem que vocês vão vender 10 placas de vídeo. 10 placas de vídeo. 10 portáteis. Ok? E ele pede número de série, blá blá blá. Não acerto um, não é? Porque tinha que ter aqui muita sorte de adivinhar qual era. Pronto, tinha aqui que fazer 1 a 1. No vosso caso, ele o que ia fazer é scanner, não é? E estar a lançar. Portanto, eu podia ter escolhido aqui uma quantidade inferior para não ter agora este trabalho. Em vez de ser 10, espero ter dito 10 e não 20, não é? Ok, ele já me está para aqui chatear. Vamos aqui escolher outros, se eu acerto.
Muito bem. Então, com o scanner, estaria a indicar os números de série. Eu aqui não posso inventar, porque aqui é contrário, não é? Eu tenho que acertar. Olha, o último. Acertei aqui alguma coisa diferente. Ok. Então, lançava, tinha aqui o scanner e estava a ler os 10 números de série, não é? Se clicar aqui, também podem vê-los. Há pouco não mostrei, no caso, também na venda do lote do número de série. Ou, clicando aqui, também estariam a ver. Temos as duas opções. Reparem a facilidade com vocês estarem a vender um produto com várias quantidades e passar o scanner só para ler os números de série. Agora, estamos a pensar nisto na área informática. Veja-se outras áreas, não é? A pessoa está a vender 50 peças, não é? De um material qualquer que tem números de série diferente. Estou aqui a distribuir uma lente de contacto, não é? Cada um tem um número de série, ou um material qualquer médico. Vou vender 50 peças. Epá, fazer produto... número de série, produto, número de série, produto, número de série. Não. Leio o produto, são 50 e a seguir scanner por ali fora. Não é? E estão com essa informação muito mais prática. A nível de telemóveis é exatamente a mesma coisa. Já agora ele diz-me, fatura simplificada mudou, muda para fatura, não perdem nada, grava e continua. Está bem? Outra questão é, do telemóvel a mesma coisa, portanto, telemóvel... Ok, se forem 2, não é aqui, 2. Então, o número de série já está. Pormenor, eu por acaso não sei, deixa-me ver aqui um número de série que eu possa... 46346. 46346. Eu posso saltar para aqui. 46346. E ele vai buscar o número de série e o número de telefone. O que é que ele fez? Registra pelo que der mais jeito ao utilizador. Portanto, tem 3 identificadores, número de série, e-mail e telefone. Se eu tiver aqui, estou a passar o telefone, não é? Tenho em mãos e eu olho para o e-mail, aquele, não estou a ver o número de telefone, não tem código de barras. Mas o e-mail tem. Dá mais jeito de estar a pistolar o número de e-mail do que ir ao número de série. Por exemplo, ele vai buscar o restante. Está bem? Portanto, podem pesquisar por este, identificar por este ou por este. Portanto, não, vou buscar aqui outro e ele vai buscar por qualquer um desses identificadores. Tá? Portanto, podemos ter números de série únicos, genéricos, mais que um identificador na ficha do artigo, com a tipologia que vocês quiserem, e ainda ter campos extras. Ele agora podia-me pedir outra informação qualquer. E o que vamos ver mais à frente é que ele, para além do número, eu agora não tenho, porque não dei entrada, mas imaginem, vou dar entrada aqui de um artigo. Os de natureza fiscal tem que ter preços, claro. Vender o telefone sem preço, por isso ele estava, e bem, a alertar-me, não é? Blá. Tá? Ok. É fatura simplificada. Não podia ter dados completos do cliente. Isto tudo depende da configuração que vocês têm. Não é? Para esse efeito. Muito bem. Então, eu podia fazer uma compra disto. Já agora, vamos ver só um pormenor. Telemóvel. Especial. Pergunta-me a cor. Já lá vamos. Ok. Qual é o preço de compra? 10 euros. Tá? E agora quais são os números de série? Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Reparem o que é que ele está a fazer. Está a acertar em todos. Porque eu já não sei mais o que é que eu hei de fazer. Deixem-me ver assim. Não dá. Tem que ser... Agora já não tenho mais. Mas pronto. Telemóvel cor vermelha. Telemóvel cor preta. E estava a lançar um artigo com as várias cores. E vais também. Se é assim que trabalham? Não. A maior parte, não. Mas como nós falamos com alguns, disseram assim, não trabalhávamos porque não tínhamos esta ferramenta, não é? De poder associar o número de série a uma cor. Agora, se calhar, já podem. Regra geral, telemóveis têm cores diferentes, são telemóveis diferentes. Regra geral. Mas porque também as aplicações que tinham no mercado não permitiam de outra forma. Se quiserem, agora já podem ter. Podem ter um artigo que cores diferentes. É o mesmo produto, com cores diferentes, cores ou atributo diferentes, já lá vamos, e a solicitar número de série, e-mails, etc. Portanto, tudo misturado. Ok? Então, isto leva-nos à questão... por último, já agora, não é também importante, como vimos na questão do... Peço desculpas, na questão dos lotes, não é? Ora bem, leitor, também aqui no artigo, temos o que é que eu tenho em stock, não é? Do artigo, e os números de série, e se olhar para a direita, temos aqui a rastreabilidade também. Ok? Portanto, podemos consultar, este número, a quem é que eu vendi, não é? Este, pode ser este. Ok? Pronto, a quem é que eu vendi? Vendi ali à Roquita, comprei aos riscos. Portanto, aqui também tenho esta informação.
Tá? E também vou ter no front office essa informação. Tá? POS a funcionar com números de série, quer em touch, quer em teclado, já lá vamos mostrar a situação. Ok, então tenho aqui o artigo e depois se quiserem ver a nível de estoque geral, relatório, estoque de números de série. E estão a ter a informação de todos os números de série. E agora pesquisar o número de série X, tenho aí os artigos, quais são os números de série, não é? Olha, do leitor, não é? Mostra-me aí os números de série todos. Tá? E podemos ir, e a quantidade, o disponível, etc., que nós podemos analisar. Tá? Muito bem. Isto tem a ver então com lotes e número de série, personalização, com campos extras, estoque por número de série, a rastreabilidade, o registro na mesma em lote, que é lançar 10 computadores e depois número de série por ali fora, não é? Para as lojas de informáticas, material médico, ortopedia, material de construção também, alguns deles com exigência de número de série, empresas de construção ou apenas distribuição de material eletrónico, também com isso, e material eletrónico há desde coisas de 1 centímetro até toneladas, não é? No outro dia as pás eólicas estavam a passar, tem número de série, não é bem o nosso cliente, mas pronto, vamos lá ver. Ok, e por aí fora, portanto, podemos ter aqui um potencial enorme também de clientes com estas necessidades. Por fim, vamos então avançar para os cores e tamanhos, o último módulo desta apresentação. Cores e tamanhos / atributos, ok? Onde nós podemos aqui, porque é que estamos a comunicar cores e tamanhos e não apenas atributos? Para ser facilmente perceptível que estamos a falar de um módulo que permite gerir cores e tamanhos. Mas o módulo não é apenas para gerir cores e tamanhos. Se chamar-se isso seria muito redutor. Vão ser os atributos que um artigo pode ter, entre os quais cores e tamanhos. Mas nós vamos ver que um artigo pode ter só um atributo, imaginem, só cor, ok? Só tamanho, cor e tamanho, ou nada disso e ter, por exemplo, apenas calibre. É um artigo que eu quero utilizar calibre. Não quero lá naquela questão dos lotes, nada. Quero criar um artigo que me pergunta, és o calibre B, calibre C, etc. Cada vez que eu vou vender, ele pergunta isso e compra. E quero gerir estoque desses calibres. Quero saber deste artigo qual é o calibre que eu tenho. Portanto, em vez de vocês terem que criar isso na área dos lotes, etc., que vai perguntar de uma determinada forma, criam como um atributo. Pode ser uma cor, pode ser um tamanho, pode ser uma gama, pode ser uma textura. Quero o artigo identificado por textura. Ok? Vamos criar um atributo chamado textura. Tá? Nas lojas das tintas, só quero usar cor. E tamanho? Não, por tamanho lá as latas de tinta pelo tamanho são artigos diferentes, não é? 105 litros é um artigo, 110 litros é outro artigo, etc. Se quiserem. Senão também podemos ter o mesmo artigo com tamanhos diferentes. Mas em regra são artigos diferentes. Mas dentro do mesmo artigo / tamanho, posso ter cores diferentes. Qual é a vantagem dos atributos ou do sistema de cores e tamanhos que temos aqui facilmente identificar? A vantagem de uma empresa ao utilizar um sistema destes é que gere estoque pelos seus atributos, evitando ter um número elevado de artigos para ter o potencial da combinação desses atributos. Ou seja, se eu trabalhar com loja de roupa e se eu não tiver um módulo que permita gerir as cores e tamanhos, da forma como vamos apresentar, ele vai ter que ter, para gerir estoque correto das cores e tamanhos, para gerir estoque correto, não é? Vai ter que criar o casaco 50 verde, vai ter que criar outro casaco 50 azul, outro casaco 50 vermelho, outro casaco 50 cor XPTO. E agora, a mesma coisa para o casaco 48 das outras cores. E, de repente, num artigo com meia dúzia de cores e tamanhos, tem 100 referências. Para evitar isso, nós podemos ter o mesmo artigo com a combinação dos respectivos atributos, que são as cores e tamanhos. Ou qualquer outro tipo de atributo que queiramos colocar. Está bem? Lojas de roupa, sapatarias, produtos de decoração, mobiliário, distribuição têxtil, ok? Ou aquela questão dos calibres das tintas, porque, e vamos ver, nós podemos criar e atribuir o nome que quisermos. Então, a primeira opção, atributos, é o local para, de uma forma mais simplista, designar a criação das cores e tamanhos e não só. Então, o que nós temos que fazer é clicar novo, ok? Dar o nome, olha, vai ser aqui a cor, enter, prático, ok? Verde, vermelho, já estava, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Enter, para ser o mais prático possível. E vamos criar aqui as cores todas, ou
os valores para o respectivo atributo. E o atributo é aquele que nós quisermos, não é? Se nós criarmos este, por exemplo, tamanho, não é? Vamos criar aqui os tamanhos, vamos criar texturas. Eu quero ter um artigo e indicar rugoso, liso, picotado, o que quiser. É um artigo com argolas ou sem argolas, não é? Não quero ter artigos diferentes. É tudo aquilo que alguém queira gerir por um atributo para não obrigar a criar N referências para o potencial de combinação desses atributos. Está bem? Portanto, qualquer, e com gestão de estoque, mas não só gestão de estoque. Vamos já ver. Calibre, não é? A, B, C, D, por aí fora. Tá? Copa, no caso dos sutiãs, etc, etc, etc. Tá? O mesmo artigo pode ter estes 5 atributos. Pode só ter um. Repara, o caso das tintas, não é? Vamos lá aqui às tintas. Ora, acho que é tintas que eu coloquei mesmo. Tá? As tintas eu só quero utilizar um tamanho. Ou a cor. Não, só quero utilizar cores. Então para que é que tenho que perguntar o tamanho? Nada disso, não é? Vou apenas aqui à opção separador atributos. E repare, só tenho a opção cor. Não tenho mais nada. Então como é que se cria isto? Um artigo com cor e tamanho. Tá. Casacão. Não interessa. Blá, 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 blá. Família. Das almofadas, do vestuário. Ok. Depois temos aqui o preço. Depois vamos ver já outro pormenor do preço. Família, blá, blá, blá. Não precisam fazer mais nada. E agora aqui em baixo tem a opção gerir atributos. E clicam aqui. Quando não tem nenhum. Quando já tem, clicam em gerir atributos. Não tem. Podem clicar aqui. Adicionar. E agora vamos adicionar os atributos. Está bem? Casacão. Não esqueci de nada. Ok. Então vamos lá. Comecemos pelo primeiro. Cor. Quero assignar cores? Quero. Clica aqui, do lado direito, e aparecem. Quero todas ou só quero uma? Não é? Não, quero todas. Reparem a facilidade. Todas. E agora quero tamanho. Clica. Todas. E está feito. E agora vamos dizer, dar indicação, se quer controlar stock deste atributo ou deste atributo, e se quer que este atributo peça preço e este também. E dizer assim, mas pedem preços? Sim, eu quero ter que se mudar o tamanho, por exemplo, loja de roupa, de uma forma genérica, às vezes acontece muito nas lojas de roupa de criança, tamanho 2 anos é um preço, tamanho 3 anos é outro, tamanho 4 anos é outro, mas o artigo eu quero que seja o mesmo. Está bem? Tamanho 50 casaco é um preço, tamanho 48 é outro, por exemplo. Então, e na cor também acontece? Pode acontecer. Existem até mais na distribuição, mas também nas lojas propriamente ditas ao público, mas até na distribuição, e este modo vai permitir colocar isto em empresas de distribuição de têxtil, em alguns casos até em pequenas fábricas, já vamos ver, está bem? Produção. E muitos deles cobram mais caro, por exemplo, a calça de ganga cor preta. Não é só o tamanho que faz variar ali o preço, mas é também a cor em alguns casos. Está bem? E ter essa informação. Agora reparem, se fosse uma sapataria que tem uns sapatos XPTO e a cor são únicas. Ele não quer saber, porque são únicos, não tem verde nem azul, é aquela marca e é aquele modelo e mais nada. Pode variar o tamanho. Então, eu posso criar para um artigo aqui, adicionar apenas o tamanho, ok? Portanto, vamos cancelar. Dizia aqui, vamos fazer isto? Vamos. Só para quê? Eu só quero tamanho para este artigo. Pronto. Fazia aplicar e só tinha tamanho para este artigo. Não quero usar cores. Está bem? Só quero utilizar tamanhos. Não quero fazer mais nada. Mas eu para o outro não quero isso. Quero, por exemplo... deixa-me pensar aqui. Vamos só a cor. O que é que era a cor para uns e para outros não é? Portanto, eu posso fazer isto e puxar para baixo e inverter a cor em primeiro lugar ou o tamanho lá em cima. Tanto faz, reparem, tamanho. Vou puxá-lo para baixo. Ok? Ou então tirar fora e não quero utilizar isto se ainda não tiver movimentado. Eu podia só querer a cor ou só o tamanho. No caso das tintas, eu só vou querer isto. Não quero utilizar esta situação. E podem utilizar até todos. Vamos ver. Quer a textura, quer o calibre, quer a copa. É tudo. E tudo a pedir preço e tudo a gerir estoque. É como quiser. Portanto, a questão dos atributos, nós podemos, no limite, ter um produto que pede cor, tamanho, textura, calibre, copa, o que quisermos. E vai lançando esta informação e depois podemos gerir o coisa.
o estoque disso e pedir preço ou não. Tá? Vamos ver aqui o caso, por exemplo. Aqui a questão dos preços. Isto seria, assim, algo esquisito, não é? Porque preços com esta combinação de 4 atributos, só consigo fazer isto. Qual é o preço para a cor? Posso dizer, olha, é tudo 10 euros. Tá? Isto se não quiserem usar o preço que está na ficha do artigo. Está bem? Para o verde... mas o verde era igual. Então não precisam. O que é que faz variar? Era o tamanho? Não é? Eu podia estar aqui a dar essa indicação. Portanto, nós podemos... Vamos aqui só abrir aqui outro. Eu posso... Reparem, vamos aqui ver... Vamos escolher uma família em condições para ter isto. E agora vamos aqui atribuir, por exemplo... temos que primeiro atribuir isto. Vamos aqui colocar a cor, todas, não é? O tamanho. Ok? E vamos fazer aplicar. E agora vou gerir os preços. Quero gerir preços. Portanto, se quem não quiser, utiliza o preço que está na ficha do artigo. É igual para tudo. Não é? Só gera estoque da cor e o tamanho sem preços. Se não, vamos fazer... regras de preço. O que é regras de preço? É isto que há pouco estávamos a ver. Eu quero para qualquer vermelho, quero para todos os vermelhos, independentemente do tamanho, está bem? Que seja 5 euros. Isto é para quem quiser que seja assim. Tá? Ou então, para qualquer 38, não é? Independentemente disso, quero que seja 4 euros. E vou criando esta informação e vou lançando. Isto nós estamos a fazer uma matriz, não é? Uma tabela de preços que tem uma combinação das várias opções. Agora imaginemos que eu vou buscar aqui, por exemplo, casaco, e se calhar dá mais jeito eu utilizar desta forma. Chego aqui e digo 2 euros, por exemplo, 2, este é 3 euros, este é 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Portanto, quem quiser trabalhar desta forma também pode. A outra opção é chegar a uma cor e dizer isto é tudo 2 euros, ou a combinação das duas. Mas se eu tivesse 3... não é? Ainda era pior. Portanto, se eu tivesse 3 atributos, não é? Ele tinha-me que ir perguntar um a um qual era o preço ou de cada um dos 3 atributos em mixados, combinados, está bem? Portanto, é conforme der mais jeito. Ou colocam o preço aqui a este que manda. O que não tiver aqui preço pode ir buscar ao que está ali. Vir aqui combinar, fazer desta forma. Ou, há pouco, como estávamos a fazer naquela matriz de combinação de vários preços. E dizer assim, olha, tudo que é verde, 2 euros. Se não, venho aqui e eu digo, só quero aquilo que é diferente. Portanto, aqui é 3 euros, este é 3. Os que eu não puser, vai buscar à ficha do artigo. Tá? Portanto, são 3 formas de gerir preços para o mesmo artigo. Então, vamos ver como é que isto funciona em termos práticos. Vamos aqui lançar uma compra. Vamos começar por aquele da tinta, está bem? O da tinta só pedia 1, não é? Então, vamos lançar aqui o artigo 6. Reparem, só pede um atributo simples. Quero 3 dias, 2 dias, 5 dias, etc. Mais deste. E ao lado direito, os têm preços da última vez que já comprei. Não é? Estes não tinham preço. E estava a lançar para todos eles esta combinação. Portanto, lancei as tintas, só pede a cor, não quero que peça nada. Porque imagina que eu obrigava a ter 2 dimensões, mas ele só quer uma, não é? Estávamos a trabalhar com 2 atributos necessariamente. Ele tinha que indicar a cor e depois no tamanho tinha que sempre pôr qualquer ou nenhum, seja o que for. Assim não, só pede, só vai utilizar um atributo, só utiliza um atributo. Pronto, e está feito, não precisa de fazer mais nada e lança. Ok? Portanto, produto casaco já é diferente. Vamos aqui, já leva 2 dimensões. E abre uma grelha, assim desta forma. Quero 3 destes, 4. Reparem o que está a acontecer em baixo, nesta grelha aqui, dinamicamente. Quero 3 destes, 2 destes, 6 destes, etc. O que é que está a acontecer? À medida que eu vou, isto é com Enter, já, para não andar ali com ratos. À medida que eu vou preenchendo a quantidade das cores e tamanhos em cima, ele vai abrindo em baixo a tabela para indicar os preços para esses mesmos tamanhos e cores. E agora vocês, para avançar, para saltar sem utilizar o rato, fazem Ctrl Enter. Ok? Portanto, e se quiserem aqui alterar, 2 euros, olha, vai tudo 2 euros. Pronto. Se quiserem, isto era um preço que estava mal, fazem OK. E temos lançado aqui o artigo. Tá? O que é que ele fez? Ele lançou em grelha o artigo. Tá? Portanto, podemos ter, reparem, novamente, casaco. Ok? 2, 3. Porquê que eu quero em grelha?
Porquê é que eu quero desta forma? Porque normalmente na compra eu vou registar várias quantidades. E dá mais jeito a aparecer assim numa grelha do que estar a lançar linha a linha, não é? Do que estar a lançar artigo, quantidade, cor, tamanho. Mas já vamos mostrar forma diferente para quem quer que seja artigo, cor, tamanho, quantidade. Artigo, cor, tamanho, quantidade. Em vez de ser em grelha. Temos para as duas situações, já vamos apresentar isso, está bem? Portanto, temos assim esta informação. Se alguém não tem outra forma, já vamos e já mudamos isto. Portanto, estou a comprar. Agora quero comprar um artigo com 3 atributos. Almofada. Ok, então parece igual, não é? Esta cor, deste tamanho, mas não é igual. Se alguém já reparou, há aqui qualquer coisa diferente, que é este separador. Portanto, estamos no limite. No limite não. Ainda não há limites, não é? Aqui na aplicação. Estamos a utilizar 3 atributos. Reparem, mesmo assim nós conseguimos colocar isto numa grelha para facilitar a utilização do utilizador. 3 é o que se consegue no máximo colocar numa grelha, está bem? Senão agora teríamos que ter outra forma. Então, cá está. Temos a cor, red, verde, azul, preto, branco, e depois os tamanhos, 36, 37, quantidade. Ah, mas isto é para rugoso. Porque se for liso, imagina estávamos a trabalhar com 3 atributos, ok? Ctrl Enter e por aí fora. Então, e se forem 4? Também temos? Sim. Olha lá o outro, acho eu. Com 4. Mas aí já tem que ser diferente. Já não há aqui, já não há magia, já não conseguimos meter, porque é difícil. Difícil não, é impossível colocar 4 diferentes naquela grelha de há pouco. Mas cá está, só para dizer que não há limite. Para podermos ter estas combinações todas. Verde, 37, picotado, calibre C, 2 quantidades, preço cá em baixo. Pronto. Não é? Mas se for azul, até do mesmo tamanho, não interessa, ou outro, ainda que picotado ou liso, seja o que for, é o B, 5 quantidades. Ctrl Enter, 9 euros, não é? Se quisermos mudar, ou 10 euros. Tá? Não quero mais nada. Ok? E lança. Cor, tamanho, textura, etc. Estamos a trabalhar com artigos com vários atributos. 1, 2, 3, N atributos. Não estamos limitados a controlar stock sim ou não. Depende se nós no atributo indicarmos que queria controlar stock. E a pedir preço sim ou não. Tá? E agora podemos aplicar isto para N áreas de negócio. Claro que normalmente identificamos aqui a área têxtil, não é? Mas pode ser outra área, com outro tipo de atributos. Então vamos ver agendas. Venda, ok? Reparem. Vamos então indicar o artigo casaco, não é? Agora vamos ver aqui o casaco e abre-me esta caixa. Qual é a cor e qual o tamanho? Então não há uma grelha? Não, eu nas vendas não quero que abra uma grelha. É só para indicar um artigo. Não faz sentido estar a abrir uma grelha para ir lá escolher o artigo. Não, é cursor para cima, verde, cursor para baixo, 36, enter. Não é? Outra vez, blá, 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 está feito. E estamos aqui a lançar. Tá? Ok? E, novamente, vermelho, 36, tal. E estamos a lançar. E se for as tintas? Ok, tinta, não é? Ele só pergunta qual é a cor, vermelha. Então, e o outro? Lá que tem muitos, almofada. Ok, almofada é qual é a cor, qual é o tamanho e qual é a textura. Pronto, e temos estas 3 situações. Okay? Portanto, estamos a trabalhar aqui nas cores e tamanhos com um atributo, 2 atributos. Não é cor e tamanho, é quantos atributos querem. Linha a linha. Então, e se não for linha a linha? Eu não posso querer na venda também em grelha? Pode, naturalmente, não é? Reparem, eu se passar aqui para a fatura e se lançar o artigo casaco, já abre uma grelha. Eu disse, pá, este é para a distribuição, este documento. Então, quando é para a distribuição, por exemplo, uma guia de transporte, não é? Vou fazer uma guia de transporte com N produtos. Então, mais vale abrir uma grelha do que estar a pedir linha a linha. Ok? E abre desta forma. E está registado na mesma, mas, e depois no layout, nós vamos ter um layout, hoje ainda não nos consigo apresentar, o layout que podem vocês, quer no inventário, quer aqui, colocar ou em coluna ou tipo grelha também. Está bem? Mas a grelha vai ficar para uma segunda fase. Mas a forma como vai aparecer em termos de layout. Eu posso mudar aqui a meio, nunca se esqueçam disto, está bem? Portanto, temos ou em grelha ou em linha a linha.
quem é que define isso? Vocês, com o cliente naturalmente, no próprio documento. Portanto, quando vamos aqui ao documento, vamos aqui dizer que é a fatura, se quero que contenha o campo atributo. Então, aqui nas configurações de campos em grelha, reparem, o atributo está aqui do lado esquerdo. Quer dizer que não está disponível no documento. Quando não está disponível no documento, o que é que acontece? Abre uma grelha. Que é o que estava a fazer então agora na fatura. Não é? Mas se eu for à fatura simplificada e clicar ali outra vez, já tenho o atributo aqui. Podem colocar em cima, em baixo, ou nos der mais jeito. Eu coloco a seguir à referência, não é? Então, tendo o atributo na linha, já não abre uma grelha. Portanto, fica ao critério, não é? Por exemplo, pague a transporte eu quero, ainda que seja uma venda, que abra uma grelha. Para a fatura simplificada, não quero lançar daquela forma, é mais rápido, artigo, quantidade, artigo, cor e tamanho. Pronto, escusa de estar a abrir uma grelha. Então, mas mais rápido que isto tudo é o código de barras. Ora, neste momento, nesta versão não vos consigo apresentar, mas o que é que nós estamos aqui a preparar o código de barras? É vocês poderem, quando estão a criar o atributo, dar uma máscara e dizer assim, qual é a cor, qual é a letra para este atributo. Depois no outro, vão aqui ao do tamanho, assim, qual é a letra, aqui vai aparecer, para este atributo. E depois vão ter nas configurações algo que diz assim, cria aqui a máscara para os atributos. E por default já vai estar tipo algo assim. 6 primeiros dígitos para identificar o artigo. Os outros 3, a letra que vocês ali indicarem, imagina que era o A. Então ele ia aparecer A, por default, 3 dígitos. E para o tamanho, vocês indicaram o B. Então ia estar, sei lá, o RRRRR, que é para identificar que é o código do artigo. E depois mais 3 dígitos, AAA, que era para a cor. E depois 3 dígitos para o tamanho, não é? Que seria o B, B, por aí fora. Então temos 6 dígitos, mais o 13º, que será o check digit. Isto vai permitir com que vocês, ao gerarem, baseado numa compra, possam dizer, olha, imprime etiquetas baseado nesta compra. O que é que a aplicação vai fazer? Vai criar um código de barras, que em que os 6 primeiros dígitos identificam o artigo, os outros 3 o tamanho, os outros 3 a cor. E então, como a leitura de código de barras é muito mais simples que qualquer destes 2 sistemas que eu mostrei, seja registar à linha, a pedir a caixa da cor e tamanho, seja a registar em grelha, não é? É mais rápido sempre por código de barras, exceto quando é muita quantidade, e então se calhar nem sequer tenho os artigos à minha beira, e aí é preferível abrir uma grelha, não é? Mas em termos de venda, é mais simples sempre, ao balcão, ler artigo. Então vão ter a possibilidade de, ao ler o artigo, eu não tenho aqui hoje a possibilidade, mas ter algo tipo, quando eu estou a vender, não é? Vai ter algo tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é que ele sabe qual é o artigo, 002, 001. Ele sabe que será o 002, ele sabe que é a cor 2, 001, ele sabe que é o tamanho 001. Que é correspondente ao 33, ao XL, ou quer que seja. E vai ser muito mais prático ler, e é o próprio programa que imprimirá as etiquetas com este código barras, não é? Com esta combinação. Os 6 primeiros são sempre iguais. Agora, eu estou a dizer o 6, que é aquilo que à partida vai ser assim por default. Mas vocês podem dizer, não, eu quero 8 para identificar o artigo. E quero 5 para o tamanho e mais 5 para a cor. Vão poder fazer isso? Podem. Então, e se o artigo tiver 3 atributos, podem também fazer o código de barras? Podem. O código de barras vai ter uma máscara personalizável por vocês. Vem com uma, não é? Para não dar trabalho, estarem a personalizar para quem normalmente, se calhar 80% dos casos, serão cores e tamanhos, mas podem, ainda assim, aumentar quer o número de dígitos, e aí aumentar esta fórmula, não é? Que vocês vão ter, ou diminuir para uns, assim, não, só quero 2 para o tamanho, é suficiente, 3 para a cor e 7 para o artigo. Ok. É como vocês acharem preferível para um determinado cliente. Está bem? E terem dessa forma a trabalhar as cores e tamanhos, no caso as cores e tamanhos, ou outro tipo de atributo, ser mais fácil estar a imprimir as etiquetas baseado nesses atributos, não é? Agora imaginem o seguinte, isso é a aplicação XD a gerar os códigos de barras. Ou seja, agora vão instalar um cliente e ele já tem códigos de barras impressos. Ou melhor, os artigos já estão etiquetados todos com código de barras. Ou foi por ele no sistema antigo, que não tem esta possibilidade de combinações, ou é o fornecedor que já lhe envia os artigos com as etiquetas em código de barras. E agora vou ter que estar a etiquetar outra vez. Já vem, porque é que eu não aproveito o do fornecedor? Mas o do fornecedor não tem nenhuma característica deste tipo de combinações, até porque grande parte da indústria têxtil o que faz é um código de barras por artigo, cor e tamanho, todos diferentes, não há aqui combinações de o primeiro ser igual, nada disso. E isto podia criar-me aqui algum problema. Não.
Nós vamos à tabela de artigos, está bem? E, por exemplo, no casaco, pode ser. E vamos dizer assim, vamos pegar neste código de barras, e vamos aqui ao código de barras alternativo, em cima, e vamos dizer assim, vou ler este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser este, não interessa, que vem do... Vai ser uma combinação qualquer. Olha, isto tudo é um código de barras do meu fornecedor que corresponde ao verde 38. Ok? É isto que ele tem. E agora vão lançar para este artigo as várias combinações. Verde tamanho X, azul tamanho Y, ou seja, aquilo que o fornecedor utiliza eu quero também aproveitar, para não ter que estar a reetiquetar tudo. Okay? Ou porque eu já tenho, noutro software qualquer, já tinha impresso, não usava sistema de cor e tamanho, mas agora dava jeito, epá, mas não quero estar a perder o que eu já tinha, não é? Então vamos poder utilizar em simultâneo a nossa combinação. O programa sabe, quando ler este código de barras, vai pesquisá-lo pelo código de barras alternativo e vai buscar a cor e o tamanho. Se ler um código de barras diferente com a nossa máscara, também vai conseguir identificar. Portanto, vamos poder trabalhar com os dois em simultâneo. Tá? Quer este, quer o outro. Está bem? Então, se eu agora... Vamos ver. Se eu agora fizer um movimento de venda, e também vemos em termos de código de barras, não é? Ao ler aquele código de barras, reparem, já foi buscar a cor verde, não é? Para ler artigo, por aí fora. Portanto, isto estávamos a identificar, é o mesmo artigo, naturalmente, que eu só passei 2 vezes o mesmo código de barras. E é mais fácil ler o código de barras. Reparem, aquela combinação que vamos fazer é para aproveitar, um bocado de trabalho, obviamente, o programa não consegue fazer de outra forma, não é? Aproveitar os códigos que já estão existentes. Agora, o ideal será usar a máscara, que é muito mais prático, não tenho de fazer nada daquilo. Nada. Não é? É só criar o artigo, ele sugere os 6 dígitos, siga, e é sempre o mesmo. A partir daí, ao imprimir etiquetas, o programa vai imprimir, baseado nessa fórmula, não é? Nessa máscara, a cor e o tamanho incluído no código de barras. E vamos ver isto no POS. Ok. Pode ser no XDPOS, portanto no touchscreen. Ok, isto já sabem que podem mudar a skin, não é? Podem fazer o que acharem preferível para trabalhar. E agora vamos registar. O que é que era mais prático? O artigo. Já não me lembro qual era o código de barras, olha, não faz mal. Mas o que é mais prático? Código de barras. Sempre. Na venda, código de barras, código de barras, código de barras. É o mais prático, não é? Mas eu não tenho código de barras. O que é que eu faço? Venho aqui e clico camisola. E ele pergunta-me qual é a cor, qual é o tamanho. Veja-se, podíamos estar aqui com campo de scroll, caixinha para a esquerda, nada. Queremos uma coisa prática para o utilizador. O que é mais prático? Código de barras. Não tem código de barras. Epá, tem que ser algo muito simples para trabalhar. Ok? Para escolher o artigo. Este não tem preço. É clicou, cor, tamanho, ok. Tem que ser algo prático. Reparem. Qual é a cor? Azul. Qual é o tamanho? 36. Não há aqui andar à procura, não é isto. Tá? Tem que ser prático. Então, ser assim. Portanto, posso depois abrir ali e ver a combinação aqui em cima com o dedo e ver se está bem registado ou não está. Recapitulando, casaco, verde 36. Tá? Faz isto. Claro que se ele só indicar vermelho, ao fazer isto, não pode, tem que indicar. Reparem, facilidade. Tem 3 atributos. Almofada, verde 38 picotado. Pronto. E está registado. Ou seja, mais simples. Nós andamos aqui a testar o que é mais simples. Epá, uma caixa, primeiro pede a cor, depois pede o tamanho, não é? Não pede cores e tamanhos, é prático. Clicou, cor, tamanho e está feito. E quer cor, tamanho e alterar aqui o preço também pode, se quiser, se tiver direitos para isso, não é? E está registado. Tá? Portanto, temos aqui várias formas para o fazer. Uma tinta, só uma dimensão, só um atributo, não é? Podíamos fazer desta forma. Já agora o telemóvel, não sei se o tinha aqui, mas acho que era este. Este não tinha preço. Pronto, já indicávamos aqui o número de série, scanner, tal, não é? Para utilizar. Ok, agora não me lembro qual é o número de série. Vamos sair. Tá? Portanto, número de série, lote também. Claro que no ponto de venda normalmente não se indica o lote, não é? Mas podemos estar a fazer isto. Está bem? Portanto, não esquecer, prático, quer utilizar o touch, código de barras é o ideal. Não tenho código de barras deste artigo. Artigo, verde, 38. Dar formação disto?
rede XL, não é? Não tem nada de especial, ok? Vamos mostrar na parte do teclado. Para sair aqui, eu tenho isto ainda. Oi, 6. Vamos mostrar isto na versão retail de teclado. Acho que é este. Também a funcionar o código de barras, naturalmente, não é? Para trabalhar, isto é para aquele cliente que não quer touchscreen e vai trabalhar com o modo teclado para qualquer área de negócio, não é? Estamos aqui a falar. Portanto, o que é que dá mais jeito? Código de barras, tal, ele já sabe qual é a cor, não é? Deixa-me só fazer isto. Puxar aqui um bocadinho. Ver se podemos encurtar aqui um bocadinho para vermos melhor. Portanto, código de barras. Registou, não para em lado nenhum. Eu que estou a parar, F10, F10 e está a andar. Ok? Não tenho código de barras. Cor. Tamanho. Simples. Outra vez. 7. Qual é a cor? Qual é o tamanho? Ok? Temos as duas opções. Tá? Quero mudar para fatura. O que é que vai acontecer quando eu registrar um 7? Abre uma grelha. Em POS também pode fazer? Pode. Em POS também pode abrir uma grelha. Ok? Portanto, para quem quiser, imagina, quero fazer uma guia de transporte agora da loja A para a loja B. Para dar mais jeito em grelha. Então, o documento que vou chamar, não é? É preferível utilizar como é que se chama? Esta grelha. Portanto, reparem, consoante o documento, nós podemos fazer isso. O que é que acontece em muitas lojas? Estamos aqui, por exemplo, é o 7. Quero X, quero este, quero o código de barras, não interessa, não é? Olha, e vou gravar F10. Isto é para oferecer. E agora o que é que eu faço? São dois talões diferentes, cores e tamanhos. É para oferecer a duas pessoas diferentes. Sim, senhora. Clica aqui do lado direito e imprime talão de oferta. Ok? Olha, este casaco passa para este e este casaco passa para aqui. E vou imprimir 2 talões de oferta para dar às pessoas a quem eu vou oferecer, sem preço, etc. Mas lá com a designação da cor e tamanho. Ou seja, nos talões também vai aparecer a cor e o tamanho referenciado. Está bem? É opcional, mas é por default vai ir assim já preparado. Okay? Já não se esqueçam que isto aqui vocês podem adaptar aqui o vertente retail em termos de teclado. Ok? E estar aqui a trabalhar, indicar um cliente. Portanto, aquilo que acharem que pode... Isto é super prático de trabalhar. Cor, tamanho, blá, blá, blá. Ou isto. Ou, por exemplo, que é para indicar um cliente. Senhor, é para indicar um cliente. Formação nisto. É muito prático. É para criar um cliente novo. Ou é um cliente passante, não é? É para deduzir pontos. É para mandar para a conta corrente. Aponta no livrinho. É para guardar temporariamente, por exemplo, não é? Temos aqui, está alguém em espera, etc. Grava temporário. Clica aqui. Gravou temporário. Atende a outra pessoa. Blá, blá, blá. Número de série. Não sei. Vamos buscar o número de série. Não é? Cá está o número de série a funcionar no teclado. O lote também, se quisermos. Não quero mais nada. Terminou a venda. Ok. Ele lá aqui a pedir aquela situação. E agora clicam aqui em baixo nesta caixinha e ele vai buscar os vários talões que estavam temporariamente gravados, não é? Neste caso com a cor e com o tamanho. Muito bem. Dentro desta situação que foi, e atingimos a hora e meia mesmo, portanto começámos às 10h30, a passar aí 5, 7 minutos, portanto estamos a cumprir o horário. E vejam-se o potencial então que este módulo de atributos pode trazer artigos só com um atributo, caso das tintas, com 2, 3, caso dos sapatos, caso das copas, sutiãs, etc. Produtos com calibre, em vez de estar a pedir cor, tamanho, etc. Nunca nada disso, quer só um calibre A, B, C, ou qual é o número da pistola, ou seja o que for. Está bem? Produtos de lojas de decoração, sapatarias, têxtil, que é o que vamos fazer. Há aqui um pormenor que me esqueci, e é importante, que são os produtos compostos, não é? Vamos misturar esta situação toda com os produtos compostos. Portanto, estamos aqui com 10 minutos ainda de hábito e vamos ver isso. Estava a esquecer agora dos produtos compostos, não pode falhar. E vamos ver isto em 10 minutinhos, ok? Pensei, isto foi a arrancar, ora bem, acho que é esta. Avancei aqui o Enter, já ia todo entusiasmado, afinal, estou com atraso de 10 minutinhos aqui. A gente apresenta isto em 10 para ver o que é que são os produtos compostos que vocês podem utilizar, que é para a área informática. Normalmente estamos a pensar em lojas informáticas, outras vezes estamos a pensar, por exemplo, em
Ele vai para trás do PowerPoint. Ok, vamos criar aqui um artigo, ou vamos ver um artigo, já tenho, mas vamos ver como é que se cria um de raiz com composto. E aqui procuramos ter ir de encontro a 3 situações. Os compostos normais, aquele composto que vocês não querem controlar o estoque, está bem? Não querem controlar o estoque, blá, 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 e aqui vão dizer que ele é do tipo composto, ok? Portanto, todos são compostos. Todos os artigos compostos que vocês vão fazer, aqui em cima temos que fazer tipo. Mas depois, automaticamente, abre aqui o separador compostos em baixo. Tá? E agora, vamos dar a indicação de que tipo de composto é que é. E era aqui que eu queria chegar. Nós podemos ter tipo de produtos, aqueles que vocês não querem gerir o estoque. Imaginemos, computador. Eu vendo computadores, mas não quero gerir estoque. Mandei vir, ou às peças, ou já preparado. Já veio assim. E eu agora, ao vender, quero dar a indicação de quais são os componentes e abater os componentes. Não quero fazer gestão de estoque dele. Então, se eu não quero fazer gestão de estoque dele, vou dizer que ele é tipo composto. Está bem? Podia ser aqui composto simples, mas ficou aqui composto. Mas vou indicar quais são os seus componentes. Então, vou dizer artigo, sim. Vamos dizer, olha, vais gastar deste artigo uma quantidade fixa de 2 unidades, ok? Memórias, por exemplo. Vais gastar de outro artigo, deste, por exemplo, uma quantidade que pode variar entre 2 e 5. Portanto, vou colocar aqui uma gama de valores. Dizer, ok, é um artigo cujo componente dele, este componente pode ser 2 a 5 quantidades. Nem uma, nem mais 5. Pronto, eu posso balizar isto aqui, desta forma. Ok? E vai ser um outro artigo, ok? Que é ilimitado. Na hora eu digo qual é a quantidade. Isto são componentes fixos de artigos. Mas pode haver assim. Mas eu queria indicar que é possível escolher determinado artigo na hora. Posso alterar, mas eu queria logo abrir uma caixa para escolher. Então eu posso dizer que em vez de indicar o artigo direto, digo que é família. E vou aqui dizer que é da família. Vou apontar para estes, não interessa, não são serviços. Quantidade 1. Ok? E é isto que vamos fazer. Gravam e vão passar a ter este artigo composto com um determinado preço. Ok? Mas que até pode ser utilizar o preço do artigo composto, ou utilizar o preço por cliente, ou utilizar um preço que seja a combinação do preço de venda dos seus componentes. À medida que muda o componente, ele atualizar também o preço de venda. Tá? Portanto, temos as duas opções, para além daquela fixa por cliente. Tá? Então, depois de termos isto criado, eu já tenho aqui um artigo chamado composto, vamos... Como é que eu vou fazer? Vou comprar o artigo? Não. Este é um composto simples, eu não vou comprá-lo. Está bem? Eu vou comprar os componentes. Então, os componentes entram em estoque, ok? Normalmente, e depois, ao vender, é que ele vai abater os componentes baseado naquela ficha que eu há pouco indiquei. Portanto, só vou gerir componentes. O artigo é um artigo, imaginemos, vamos para uma serralharia. E uma serralharia, aqui podemos ter dois tipos de serralharia. Um a querer produtos tipo simples e outro fabricado. Um diz, eu vou construir ali uma porta de ferro, ou com um determinado material, eu não quero criar fichas de fabrico. Não tenho tempo para isso, para fazer fichas de fabrico. Não quero produtos fabricados. Eu compro o material e quando eu for vender, é que eu vou dizer, olha, estou a criar uma porta, abate-me aí X do produto A, X do produto B, X do produto C, etc. Que já está pré-definido e que eu posso depois alterar um ou outro componente ou a quantidade. E não quero saber das portas como stock. Está bem? Mas pode haver outros que não. Pronto. Mas vamos ver então este que não quer gerir estoque do produto que vai vender. Então, ao vender, e não interessa a compra porque não o compramos a ele, não é? Nem fabricamos. Note-se quando falamos, outra vez no início, entrada e saída, não tem que ser compra e venda, não é? Pode ser ao fazer um fabrico, ao fabricar, dar saída de um componente e dar entrada do produto composto. Neste caso não. Neste caso não há fabrico nenhum. Era um artigo simples. Então, ao vender, deixa eu ver se eu tenho aqui um, que é o PC completo, o que é que ele vai fazer? Vai perguntar, é este artigo que eu quero mesmo? Ok? É este? Qual é a quantidade? E este? Uma quantidade, por exemplo, 3, não é? E agora uma família. E ele abre uma listagem das famílias. Da família, não. Abre-me os artigos da família que eu indiquei. Tá? Por acaso são os mesmos, eu tinha indicado de família de serviço e aparece aqui outros produtos. Pronto. Então, o artigo vai ser constituído por este. Podia alterar, podia eliminá-lo. E não quero, afinal... Ok, faço ok e tenho lançado os seus componentes, não é? Posso mexer ali sem mexer muito, aqui, porque não posso
Aqui já está, aqui no meio. E agora, a questão da impressão. Vocês vão definir se querem imprimir os componentes ou não, porque eu posso pretender alterar no ecrã, mas não imprimir. Ou imprimir também. Portanto, ficará ao vosso critério. Okay? Pode ser, por exemplo, olha, vou vender determinado produto, não é que eu estive a criar aqui dentro de portas, mas só ao vender é que eu quero que abata stock. Prontos, dos componentes. E dele próprio. Não existe. Vendi, acabou e abateu os componentes. Tá? Este é o produto mais simples na área dos compostos que nós temos. Agora vamos a um mais avançado, em que eu disse, por exemplo, que era o fabricado, acho que eu já tenho aqui um chamado fabricado, que é um armário. Então estamos num serralheiro, num carpinteiro, numa empresa, por exemplo, temos isto já em testes, há empresas que podem, por exemplo, criar garrafões. Eu preciso do vidro, do plástico, da rolha, o que quer que seja, vou criar. E quero só quando vender abater os componentes. Não, eu tenho tempo para fazer, tempo, entre aspas, fazer dentro de portas o fabrico desses garrafões. E gostava de controlar esse fabrico. Portanto, aqui a única coisa que vocês têm que dizer é do tipo fabrico, e depois a constituição é igual a pouco. Está bem? Se é de artigo, se é de família, se é físico, se é quantidade, etc. Só temos que dar a indicação que aqui é do tipo fabrico. Podia ser do tipo transformação, que seria o quê? Em que quando é fabrico, normalmente é vários artigos vão dar origem a um. Quando é transformação, é um artigo vai dar origem a vários. Por exemplo, uma carcaça, uma carne, na entrada, na estiva. Ontem esqueci-me do nome estiva. Dizia desmanche, na estiva, não é? Vou dar entrada da carcaça, 200 kg, e ele vai dar origem a costeletas, a bifes, a ossinhos disto, a carne do acém, a não sei quantos, blá, 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 por aí fora. Está bem? E aí já é transformação. Ou outra área, qualquer negócio, que vocês tenham um artigo que vai dar origem a vários. Vamos transformá-lo em vários. Neste caso, vou escolher fabrico, que é vários vão dar origem a um garrafão, a 50 garrafões, não é? Vamos criar o garrafão, vamos fazer um sofá, não é? Vamos fazer um armário, ok? Vamos fazer portas, mas já, voltando ao tal serralharia 2, não é? Para aquele que diz, não, eu quero produzir, quero ter uma ficha de fabrico. Então, para este tipo de clientes, nós temos para um cliente de uma empresa têxtil. Nós não temos aqui a gestão de produção avançada, nem chão de fábrica, nem nada do género. Mas para algumas têxteis que nós conhecemos, que tiveram a analisar e a dar sugestões também, disseram assim, não, nós queremos uma ficha de fabrico que nos diga, eu vou ter que fabricar 50 camisas da cor X, tamanho Y. O que é que eu preciso fabricar? E agora abata-me o estoque. O que é que eu preciso para encomendar ao fornecedor? E agora abata o estoque quando eu produzir. Portanto, dá para esse tipo de áreas. Nós podemos misturar artigos com cores e tamanhos e lotes e números de série no meio de uma ficha fabricada. Por exemplo, vamos produzir 50 pães, 200 bolos. Eu vou dizer qual é o leite que gasto e qual o respectivo lote. E ao dar entrada dos bolos, eu posso dizer, atribui agora aqui o lote XPTU com data de validade Y. Portanto, a ficha de fabrico serve para isso. Então, vamos aqui ao separador estoque e tem ordens de produção. Agora vamos ver o que nós fizemos. Vamos dar um número à ordem de produção. Vamos fabricar ou transformar? Vamos fabricar. Está bem? Transformar era a tal situação da estiva, do material, de dar origem a vários. Aqui é diferente. Qual é o artigo que nós vamos produzir? O armário. Não é? Vamos produzir aí uns garrafões. Vamos produzir aí 50 camisas. É este material? Sim. Não é. Vai ali delete. Não preciso deste. Afinal deste, a quantidade vão ser 5. Porque agora podemos ver isto do ponto de vista de isto foi o que gastou, então só vou abater stock. Ou, antes, eu quero saber o que é que vou gastar. E o programa vai dizer, aqui na quantidade dizia, sei lá, 500, não era? Quero produzir 500. E o programa, então, abria-me aquela caixa. É este material, sim. E passava aqui a quantidade necessária para produzir 500 garrafões. Não é? E agora o que é que eu podia chegar aqui, gravar e terminar, e ele abatia-me stock. O que é que nós fizemos? Nós damos aqui 3 opções. Atenção, que é opcional. Vou dizer que o armazém onde está a matéria-prima é o 1, o armazém é o 2 de produção e o dos produtos acabados é o 3. Mas o meu cliente não tem 3 armazéns. É tudo o mesmo, então, 1. Mas vocês também podem criar armazéns fictícios, que é o 1 é o principal, o 2 é o de fabrico e o 3. E assim sabem o que é que vai acontecer agora. Eu vou fazer gravar. Ao fazer gravar esta ficha, ele entra na primeira fase, que é em planeamento. O que é que faz o planeamento? Grava assim, mas não faz nada ainda ao stock. Está tudo igual. É apenas a ficha preparada para eu agora dar a alguém e dizer assim, olha, pega lá, vamos produzir isto.
Ou, melhor ainda, que hoje não vos consigo aqui mostrar, que vai ter aqui um relatório baseado nesta ficha, vai dizer, e isto é importante ficarem com esta ideia para potenciais clientes, esta característica que é importantíssima, que é, indica-me quais são os artigos que eu tenho que encomendar aos fornecedores para responder a estas necessidades desta ficha, tendo em conta o estoque existente também. Veja-se então qual é a importância que reveste esta questão de termos estas três fases. Três, ainda só expliquei uma. Quem quiser faz já gravar, finalizar. Não faz mais nenhuma. Então ele termina a ficha de fabrico, abate os componentes e dá a entrada dos 50 garrafões. Pronto. Mas eu não quero. Eu quero fazer gravar e ficar aqui. Não quero terminar já. Então ele ainda não fez nada ao estoque e eu vou ter um relatório que diz o que é que eu preciso de encomendar, ou material eu tenho que encomendar, eu preciso para esta ficha, não é? Tendo em conta produzir e o que tenho em estoque deste material. Posso ter em estoque e não ter que encomendar nada, não é? Isto é fantástico para um cliente que tenha esta necessidade. Portanto, é importantíssimo para eles, ok? Tendo aqui o mesmo armazém nos três, ou não, é indiferente. Até podem criar ficticiamente. Para que ficticiamente? Porque agora, o cliente diz, ok, vamos avançar, vamos processar. O que é que ele faz? Em processamento, e automaticamente está a tirar os componentes de matérias-primas daqui do 1 e a meter no 2. Internamente está a fazer isto. Se o cliente tem efetivamente 2 armazéns, então está mesmo a fazer de acordo com as necessidades dele. Se não tem, ficticiamente, o programa está mudado do 1 para o 2, e assim eu sei, quando eu for consultar o estoque do 2, está lá as matérias-primas e não estão do 1 que eu vendo. E sei separar. O que é que está no 1? É aquilo que está disponível, está lá parado. O que é que está no 2? É o que já está a ser usado na produção. Para eu não mexer nele. Reparem a importância que tem isto. Mesmo que seja fictício. Está bem que ele não tenha. Mas sabe que é o que é que está em produção. É este estoque todo que está aqui necessário para esta ficha. Tá? E quando finalizar... produção. Quando finalizar, ele vai dizer, ok, concluído. E vai passar. Agora sim vai abater os componentes. Não passa para lado nenhum. Abate-os. Portanto, desaparecem do estoque da minha empresa e entra para o armazém 3 os produtos acabados. Volto a dizer, pode ser o mesmo. Está bem? É uma questão de quem quiser ter uma percepção diferente. Reparem até onde é que podem ir. Eu aqui hoje, esta versão ainda não tem, na vossa já vai ter mais dados. Estes totais que estão aqui em baixo vão-me aparecer aqui, está bem? Que é para quê? No início não sabíamos e os documentos já foram emitidos também relativamente a esta produção. Os totais não estávamos a ver onde é que colocávamos esse separador, mas não, vai ficar aqui porque tem espaço suficiente, está bem? Quais são esses totais? É os totalizadores também dos custos. Que custos eu estou a ter com a mercadoria? Com esta produção. Eu podia colocar aqui um produto de serviço, não é? Produção necessária, mão de obra, ok? E colocar ali e afetar um custo a este fabrico. E depois ele vai dizer que este armário custou X, ou estes armários custaram Y baseado nesta ficha de fabrico, está bem? E ainda vamos colocar aqui em baixo, do lado direito, onde está aqui o meu rato, os desperdícios. Que é, claro que ser assim, olha, normalmente ele gasta 2 micros, só utilizou 1, eu posso fazer 1, e não considero desperdício. Se não, deixo ficar aqui, e vou aqui em baixo e lanço outros artigos que possam ter ficado. Imagina que nem é nenhum daqueles, é o corte de um ou do outro e entra um artigo novo aqui dentro. Está bem? Epá, sobrou um strobe, não, sobrou uma coisa que tem outro artigo. Até podia ser desperdício. Mas pode ser um outro artigo que não existe aqui e estar aqui. Ou seja, isto é o que gasta normalmente, mas resultou desta ficha de produção um desperdício de um outro artigo para refúgio até para vender outra vez. E podem acrescentar aqui. Tá? Já agora, também posso chegar assim, hoje estou a produzir 200 pães. Ok? Epá, 200 pães. 200 bolos. E normalmente o bolo especial leva este material. Epá, mas hoje levou mais chocolate. Enter. Ok? Avançamos aqui para outra linha e dizemos, epá, levou mais um chocolate. Não é? Mais um ou mais 2. Ou levou mais uma fita, não é? Ou mais um botão, por exemplo. Isto, uma Coca-Cola. Pronto, levou mais um botãozito que normalmente não leva e esta camisa o meu cliente pediu para colocar mais um botãozito. Ok, vai abater mais um botão à ficha de fabrico. Aqui vai aparecer fabrico com lotes, com números de série, com cores e tamanhos. Então, aqui no meio podemos ter a mistura destas, quer dos atributos, quer do lote, quer dos números de série. Pode ser um tecido que é da cor X e do lote Y, não tem tamanho, o tecido, não é? Aqui é quantidade, não há tamanhos. Como pode ser eu estar a produzir bolos
olha, o bolo vai ser o lote X e vai gastar dos lotes de leite, da farinha, dos ovos XPTO. Ou vou produzir aqui um aparelho qualquer, não é? Que vai abater uns componentes com determinados números de série. E podem estar a fazer, olha, vou fazer uma caixa, olha, vou produzir 50 cabazes de Natal. Ok, vamos lá ver o que é que gasta. Na hora produz um cabaz de Natal, entra em stock, está feito. Ou está em produção, por exemplo. Uma gráfica, lembrei-me da gráfica, porque como estávamos aqui a pedir uns orçamentos às gráficas, para um material, lembrei-me que eles têm essa necessidade. Vou produzir 5 mil cadernos. É a folha, é o não sei o quê, é cola, é o arame, o que quer que seja que eles precisam desse material. É preciso encomendar ao fornecedor. Como é que eles sabem? Chegam ali, abrem a ficha de fabrico, produzir 50, mesmo que não produza. Depois pode cancelar e aquilo tudo. Quero produzir 100. Que material é necessário encomendar? E ele analisa, para produzir isto precisas disto, deste material, tendo em conta o que existe em stock, encomendas isto ao fornecedor. Ou aos vários fornecedores, não é? Porque o material vai sugerir a encomendar a que fornecedores é que vai encomendar. Tá? E com isto vocês têm, e depois temos a questão de transformação, que era também no mesmo local, para transformar 200 kg de uma carcaça nos seus derivados. Tá? Carcaça de animal nos seus derivados. Tá bem? Isto pode ser para queijos, panificadoras, mobiliário à medida, várias áreas, não é? Que possam necessitar desta ficha ou destas fichas de produção. Portanto, em vez de termos só o simples composto. Muito bem, e agora sim, terminava. Espero que tenha ido de encontro às vossas expectativas, não é? Portanto, começámos pelos lotes e toda a área envolvente que isso admite. Lotes aqui de uma forma muito simplista, ou dizer-se isto, portanto, muito mais do que lotes, tem muita coisa aqui também, para estas áreas de negócio. A questão dos números de série, para isso. Lembrando sempre aquela questão de, para além dos lotes, datas de validade, expiração, FIF, FEF, mas também o LIF e o LEF, tendo em conta as datas de validade, e os campos extras, ou as tabelas extras, importante também na questão de lotes e nos números de série. A questão dos compostos, com composto assemblado simples ou fabricado e com estas fichas a produzirem material, a dizer o que é que está em produção, o que é que está pronto e o que é que eu tenho que encomendar aos fornecedores. Transformação e, no final, a questão dos atributos, onde eu posso incluir as cores e tamanhos, mas não só. Não é? O caso das tintas só usa uma cor, não precisa ter dois. O caso dos produtos com calibre não tem nada a ver com cores e tamanhos, etc, etc. Está bem? Muito bem, então, e o que eu queria que fizesse, se não se importasse, é que me enviassem um e-mail, não escrevam aí. Quem pretender a versão beta, basta me enviar um e-mail a dizer Rui, versão beta. Se quiserem responder ao mesmo e-mail da confirmação, podem fazer, portanto é rui.cordeiro@xd.pt. Enviem a dizer solicitar a versão beta. Eu não sei se vamos disponibilizar hoje ou só segunda-feira. Basicamente, como é que vai ser? É uma versão que nós vamos lançar e depois nós vamos vos mandar um fecheirozinho para ativar tudo isto. Portanto, numa versão normal, ativar. Porque a versão que vai sair para a rua normal já tem isto. Só que está escondido, não é? Para não se mexer, porque ainda estamos em testes, não é? Em algumas situações. Quem quiser, envia um e-mail e nós vamos dizer como ativar estas configurações para poderem experimentar numa base de dados diferente, na mesma máquina, mas em bases de dados diferentes, não é? Do que aquela que possam estar a utilizar para outras demonstrações ou para a vossa gestão direta. Tá? Muito bem.